sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais, @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Daniel Farias. Com você todos os dias aqui no comando dos canais Futebol Interior. Sem mais delongas, vamos direto para os astros da partida. Vamos saber como vem escalado o Guarani e como vem o ABC. Agora, com Pedro Lino, na ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. O Guarani está pronto, definido e escalado para enfrentar o ABC no estádio Frasqueirão. E vai a campo com 25, Andrei no gol. Na lateral direita, 2, Lucas Jansten. Na zaga, 3, Rafael e 4, Alan Santos. Na lateral esquerda, 6, Emerson. No meio, de volante, 5, Kelvin. 8, Isaac. E 10, Diego Torres. Na frente, 7, Cauã Jesus, 11, Mirandinha e 9, ele, Bruno Santos, o Tigrinho. Caso o técnico Matheus Costa queira fazer substituições no decorrer da partida, o banco de reservas do Bugre tem 12, Emerson Júnior, 13, Lucas Rafael, 14, Márcio Silva, 16, Renan Castro, 22, Cadi, 15, Giovani, 18, Caio Melo, 17, o japonês Ryuta Takahashi, 19, Luiz Miguel, 20, Gabriel Silva e 21, Dentinho. Futebol interior. O ABC também está pronto, definido e escalado e vai a campo com 12, Pedro Paulo no gol. Na lateral direita, 2, Patrick. Na zaga, 4, Bruno Bispo e 3, Rodolfo. Na lateral esquerda, 6, Lucas Sampaio. No meio, 23, Richardson, 8, Adeilson e 17, Bruno Leite. Na frente, 20, Alisson Tadei, 19, Ronald e 14, Rafael Waller. O caso técnico Rodrigo Santana queira fazer mudanças no ABC no decorrer da partida, o banco de reservas do mais querido tem 1, Felipe Garcia, 7, Carlos Eduardo, 15, Whindersson, 5, Henderson, 21, Ian Carlo, 25, Juninho, 13, Renato Vichy, 10, Anderson Rosa, 16, Manuel, 9, Joãozinho, 26, Matheus Rocha e 18, Gênison. Arbitragem. A arbitragem fica por conta, anota esse nome aí, hein, Bolacha? Fernando Antônio Mendes de Sales Nascimento Filho do Pará. O assistente número 1, Márcio Gleidson Correia Dias, também do Pará. Assistente número 2, Nayara Lucena Soares, também do Pará. E o quarto árbitro, Olivaldo José Mendes Moraes, também do Pará. Daniel Farias. O gorducho barbucho mais fofucho do rádio esportivo brasileiro. Bola já no centro do gramado. Vai autorizar a saída de bola pertencente à equipe do Guarani. A equipe visitante no estádio Frasqueirão. Apito na boca. Olha para o cronômetro e autoriza. Antônio Mendes de Sales Nascimento Filho. Rola a bola no primeiro tempo. Daniel Farias. Acompanhando as primeiras movimentações desse primeiro tempo, que já começa com uma pequena garoa no estádio Frasqueirão, Pedro Lino. Isso mesmo, chove no estádio Frasqueirão, aquela pequena garoa. O Guarani com a camisa verde, tradicional camisa verde, shorts verdes e meiões também verdes. O ABC inteiro de branco, camisa
shorts e meião, Daniel. Aí as informações do Pedro Lino, atento em cada detalhe e em cada lance. Por aqui vem Guarani no campo de defesa. Sai jogando por ali com o Lucas Justin pelo lado esquerdo. Tenta fazer a ligação por dentro, chega por baixo a marcação da equipe do ABC. Sai jogando com Bruno Bispo, abrindo pelo lado esquerdo, já no campo ofensivo. Tentativa de jogada com o Rodolfo, ele marcado, teve que recuar essa bola no campo defensivo. Sai jogando com o Rafael agora pelo lado direito. Chega nos pés agora do Richardson na linha que divide o gramado. Com a perna esquerda, trouxe essa bola por dentro. Movimentação, roubada de bola da equipe do Guarani. Sai jogando no contra-ataque pelo lado esquerdo. Vem na movimentação agora com o Cauã Jesus. Trouxe na profundidade, foi pro mano a mano. A tentativa era para o Emerson. Chega por baixo o corte da zaga da equipe do ABC. Tenta sair jogando, mas roubada de bola para a equipe do Guarani. Melhor para ele, Diego Torres, que domina essa bola com a perna direita. Toca para o Alan Santos em profundidade. Busca o campo de ataque. Forte demais. Chega nas mãos do goleiro Pedro Paulo, que faz a defesa e a reposição da bola em jogo, Pedro Lino. Boa defesa do goleiro Pedro Paulo. O ABC tá no ataque, Daniel, e quem tá com a bola é o 19, Ronald. E vem trabalhando pelo lado esquerdo, Ronald trouxe por dentro com a perna direita, riscou, bate em cima do Rafael e afasta o perigo dali. A bola vem caindo na lateral pelo lado esquerdo, tenta impedir a saída de bola por ali o Emerson, mas é arremesso lateral para a equipe do ABC. Primeiro tempo começando frenético, trabalhando no campo de ataque a equipe do ABC. Vem por dentro, o cruzamento para dentro da grande área, o desvio, a bola ainda tá viva. Chega o goleiro Andrei e faz a defesa. O ABC também chegando com perigo, Pedro Lino. Boa chegada agora do Rafael Oller, só que o goleiro André esperto defendeu e a chuva aperta no estádio Frasqueirão, Daniel. Torcedor esperto não perde a chance no youtube.com/futebol interior oficial. Fica de olho em cada lance. Inscreva-se no nosso canal, ative o sino de notificações e não perca nenhum jogo do seu time do coração. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vem trabalhando a equipe do ABC no campo de ataque pelo lado esquerdo, movimentação, roubada de bola do Lucas Justin, recupera para a equipe do Guarani, sai jogando pelo lado direito, a infiltração lá por cima, por ali também o Cauã Jesus, trabalha essa bola pelo lado direito, próximo à grande área, troca um pouco mais à frente, cruzamento para dentro da meia-lua da grande área, passa por cima de todo mundo, a bola vem caindo na intermediária no campo defensivo, recupera a equipe do ABC, sai jogando pelo lado direito, toca na profundidade, a tentativa para ele o Bruno Bispo, dessa vez pelo lado direito, não consegue domínio da bola, melhor para a equipe do Guarani, que já recupera a posse de bola. Jogo equilibrado até aqui, hein, Pedro Lino? Bom jogo nesse começo de primeiro tempo, 3 minutos do primeiro tempo, o Guarani já teve uma boa chance, o ABC também. 0-0, placar justo nesse começo de primeiro tempo, Daniel. E tem rodada cheia, que daqui a pouco a gente fala, Copa Paulista e Segundona, que teve acesso hoje, hein? Tá certo, todas as informações daqui a pouquinho no placar ao vivo. Futebol Interior no comando do Pedro Lino. Ambas as equipes, tanto de ABC contra o Guarani, já se enfrentaram 13 vezes na sua história. Foram 5 vitórias do ABC, 4 vitórias do Guarani e 4 empates. Os ingressos foram vendidos a R$20 porque... convenhamos que o retrospecto do ABC na terceirona não anda muito bem das pernas, hein, Pedro Lino? Isso mesmo, o ABC está na zona de rebaixamento, vem de derrota na última rodada e a diretoria está fazendo de tudo para que o time saia dessa má fase, porque, vamos falar a verdade, ninguém merece a 4ª divisão, né? Bora dali pra não tomar ali por aqui, decorridos 4 minutos da primeira etapa. Vem trabalhando a equipe do ABC no campo ofensivo, tentativa de trazer por dentro, buscava o Alisson Tadelli. Melhor para a equipe do Guarani, que sai jogando no campo defensivo, faz ligação pro campo de ataque, a bola vem caindo pelo lado direito, agora nos pés do Cauã Jesus, trouxe próximo à grande área, vai invadir, vai pra dentro o Cauã, trouxe por dentro, tocou pro Mirandinha, sobrou na meiuca, tinha 2 na marcação, recupera a equipe do Guarani ainda na intermediária, nos pés agora do Diego Torres, vira essa bola pelo lado esquerdo, é movimentação perigosa, cruzamento pra dentro, chega no desvio da zaga, a bola vem caindo na intermediária, melhor pra equipe do Guarani, que recupera a posse de bola com o Emerson, pede o companheiro de equipe desmarcado, quem aparece como opção é o Diego Torres, com a perna canhota, jogou pra dentro da grande área, tentativa, era para o Isaac, a bola vem sobrando na intermediária, de longe, bateu, que golaço! Do Bugre! É gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Isaac!
nome da fera! Numa jogada de cruzamento do Diego Torres, a bola sobrou e de perna canhota foi ele, Cauã Jesus com a 7. Acerta um foguetaço no lado esquerdo do goleiro Pedro Paulo, que nada pôde fazer. E enquanto o barbante balançava, o meu cronômetro marcava 5 minutos jogados da primeira etapa até aqui. Não adianta chorar nem reclamar, Pedro Paulo. Isaac abriu o placar. E agora, no super placar dos canais Futebol Interior, tá lá. O Guarani tem 1, o ABC não ataca com nada, Pedro Lino. Que golaço do Guarani no estádio Frasqueirão, chuvoso Frasqueirão. A jogada começou com o camisa número 10, Diego Torres. Ele cruzou na área, o zagueiro do ABC tirou e tava ele lá, o Cauã Jesus. Fuzilou o goleiro Pedro Paulo, o placar está aberto agora. Guarani 1, ABC 0, o Bugre mais vivo do que nunca na classificação para a próxima fase da Série C, Daniel. Eu acredito no acesso. Por aqui é cobrança de escanteio para o ABC pelo lado canhoto. Jogou para dentro da grande área de perigo, subiu sozinho. E a lona. Gol! É do ABC. Bruno Leite é o nome da fera. Não deu tempo nem de comemorar a equipe do Guarani. Na cobrança de escanteio cobrado na categoria. Jogou dentro da grande área e ele sozinho, sem marcação alguma, subiu pra cabecear na meta do goleiro Andrei, que nada pôde fazer. E enquanto o barbante balançava, o meu cronômetro marcava 6 minutos da primeira etapa. E agora, no super placar dos canais Futebol Interior, tá lá tudo igual 1-1, Pedro Lino. Belíssimo cruzamento de escanteio do camisa número 20, do camisa número 8, Adeilson do ABC, na cabeça do Bruno Leite. Não deu tempo nem da nação bugrina comemorar. O Bruno Leite cabeceou meio estranho ali. Ele olhou pro lado e cabeceou pro outro. A partida está empatada agora. ABC 1, Guarani também 1 e tem ABC no ataque, Daniel. E vem trabalhando pelo lado direito, chegava na profundidade com Rafael Waller. Chega no carrinho, Diego Torres jogando essa bola para lateral. É arremesso em favor da equipe do ABC aos 8 minutos da primeira etapa. Jogo eletrizante começando com velocidade máxima. 2 gols já saíram antes dos 10 minutos do primeiro tempo. Arremesso lateral, quem vai fazer a reposição é o Patrick. Com toda a força, jogou para dentro da grande área. Sobe o desvio de cabeça, essa bola vai voltando pela intermediária. Caindo pelo lado esquerdo na movimentação, chega o Alisson. Invadiu a grande área, cortou por dentro. Abriu o espaço, bateu, chega a zaga da equipe do Guarani. Sai jogando no contra-ataque pelo lado direito, saída errada, recupera a equipe do ABC. Vem trabalhando essa bola na intermediária, abrindo em profundidade pelo lado direito. A tentativa era para o Patrick. Chegou a zaga do Guarani recuperando a posse de bola. Sai jogando agora com Diego Torres da intermediária pelo lado esquerdo, ainda no campo defensivo. Foi pro mano a mano, já tocou um pouco mais à frente para o Emerson. É ele quem domina, passa no campo de ataque, chega na velocidade, trouxe na intermediária por dentro. Mas o jogo está parado porque houve a falta. O que foi que você viu, ô Pedro Lino? O jogo está parado, Daniel. É falta pro ABC. O atacante Bruno Santos do Guarani reclama bastante. O goleiro Pedro Paulo tá lá pra cobrança. O jogador do ABC está caído. O árbitro conversa. 1-1 no estádio Frasqueirão e pelo jeito a chuva parou, viu? A última vez que as equipes se enfrentaram na Série C foi em 2016, com uma goleada de 6-0 para o Guarani no Brinco de Ouro. Destaque para o Fumagalli, que marcou 3 gols, que não pediu música no Fantástico, Pedro Lino, porque o jogo foi numa segunda-feira, viu? É, tinha dessas também, não pediu música. Daniel, só mandar quem tá com a gente em cadeia na transmissão, marca aí que é importante. Rádio 87 FM de Itabaiana, em Sergipe, a equipe do Roberto Carioca. Manda um abraço para Roberto Carioca, está em cadeia transmitindo a gente aqui, ABC e Guarani, 1-1. Grande abraço para vocês aí de Itabaiana, da Rádio 87 FM. Vamos lá então, repetindo aqui para anotar, né? Valinhos FM está retransmitindo, e qual é o nome da outra? Rádio 87 FM de Itabaiana, em Sergipe, equipe de Roberto Carioca.
Tá certo. Itabaiana, um grande abraço para todo mundo que está curtindo a nossa transmissão aí na Rádio 87 de Itabaiana. Alô, torcedor, bugrino, alvinegro e secador. No tempo do jogo agora eu vou. Jogados 10 minutos do primeiro tempo até aqui. 17ª rodada da Série C e no Frasqueirão está assim. O Guarani tem um, o ABC também tem um, Pedro Lino. Pela Copa Paulista, o Noroeste venceu o Monte Azul por 3-1, ambos estão classificados. Também pela Copa Paulista, o Grêmio Prudente venceu o Linense por 2-1. O Grêmio Prudente está classificado e a Francana venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0 e a Francana também está classificada na Copa Paulista. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo na número 1 do Brasil. Por aqui, acompanhando a saída de bola da equipe do Guarani no campo de ataque, a tentativa de ligação era para o Bruno Santos, que estava na banheira e se ensaboando. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Por aqui vem trabalhando a equipe do ABC, saída de bola no campo defensivo, sai trabalhando agora com camisa 21, por ali quem chegava era o Ronald, tentativa de ligação para o campo de ataque, chega o corte do Guarani, a bola vem sobrando no campo de ataque, caindo por dentro, a tentativa de recuperação da equipe do ABC, sai jogando pelo lado esquerdo, recupera a equipe do Guarani já no campo de defesa, na linha que divide o gramado, quem aparece como opção por ali é o Isaac, o autor do gol desse primeiro tempo, vem trabalhando a equipe do Bugre, segura essa bola, cadencia porque a equipe do ABC tá toda no campo de defesa. Vai trabalhando essa bola e virando Tem como gol. pode. Vem com Diego Torres, cruzamento no campo de ataque, buscava na profundidade pelo lado esquerdo. Desvio de cabeça, chegava por ali o Bruno Bispo. A bola ainda tá viva, volta de novo no domínio da equipe do Guarani, mas aí o jogo tá truncado. Tem gol aonde, Pedro Lino? É o segundo do Sport, a reação do Sport Recife. O Lucas Lima marcou o primeiro e o Derek Lacerda marcou o segundo. Agora, Sport 2, São Paulo 0, esse jogo está acontecendo na Ilha do Retiro. Aí então, e o primeiro cartão amarelo do jogo saiu enquanto você informava, Pedro Lino. Anote aí, camisa 3, Rafael da equipe do Guarani, é o premiado, confirma pra gente, ô Pedro Lino. Isso mesmo, camisa número 3, Rafael do Guarani, está amarelado, é o primeiro amarelo na partida. Aí então, o primeiro cartão amarelo do jogo, o primeiro da equipe do Guarani. Cobrança de falta para a equipe do ABC. Tem pressa, abre pela ponta direita, vai na profundidade agora com o Adeilson. Ele vem pro mano a mano, tentou jogar por dentro, chega Diego Torres, recuperando para a equipe do Guarani. Sai jogando com a perna canhota, ligação pro campo de ataque, chega forte a zaga. Sai no chutão por ali, afasta o perigo a equipe do ABC. A bola vem sobrando na intermediária, ainda no ataque, melhor para a equipe alvinegra. Tenta virar essa bola com o Alisson Tadei. Ele vira, devolve essa bola para o Adeilson. Joga pra dentro da grande área, vai forte, direto pra linha do fundo. É apenas tiro de meta pra equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Por aqui vem trabalhando a equipe do Bugre. Ligação para o campo de ataque, defesa do ABC. Chega no mano a mano por ali o Richardson. Daniel. Não quis saber de brincadeira, a bola volta de novo no campo de defesa em favor da equipe do Guarani. Chamou, falou, Pedro Lino. Quero mandar um abraço aqui especial pro Roberto Carioca, ele que é um dos principais nomes da imprensa de Sergipe. Ele é vice-presidente da Associação dos Cronistas Desportivos de Sergipe e comandante da Rádio 87 FM de Itabaiana. Aí então, um grande abraço para toda a galera da Rádio 87 de Itabaiana que está retransmitindo o sinal dos canais Futebol Interior. Para você também que vai curtindo conosco na Valinhos FM 87,9. Também vamos junto e misturado nessas emoções da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Por aqui, jogo parado, a informação com Pedro Lino. Jogo parado, falta. Esse gol do ABC, o camisa número 17, Bruno Leite, cabeceou. Meio estranho o goleiro Andrei. Eu achei falha, viu, Daniel, do goleiro Andrei.
Se bem que tá chovendo também. No momento que sai o gol do Vila Nova, viu? Clássico lá pega fogo. Vila Nova 1, Goiás 0, gol de Elias. O Vila Nova que tá muito... tá lá em cima, né? Lutando pelo acesso da Série B para a Série A, Daniel. Tá aí então Pedro Lino trazendo as informações do placar ao vivo. Futebol Interior, todos os jogos que acontecem simultaneamente, ele vai trazendo para você o placar aqui instantaneamente. Participe da nossa transmissão, seja o nosso comentarista virtual. Mande sua mensagem aí no chat ao vivo do YouTube. Faça que nem o Marcelo Borges. Boa noite, melhor equipe de transmissão, Pedro Lino, Daniel. Melhor transmissão e a equipe está mandando um abraço. Marcelo Borges, que é o maior torcedor da Chapecoense da região. Um grande abraço, tamo junto. Faça que nem ele, mande sua mensagem, interage, participe, deixe o seu like e ative o sino de notificações para você não perder nenhum lance aqui dos canais Futebol Interior. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Quem tá com a gente aqui também, Daniel, Gustavo Hortolã, ele que marca sempre presença nos jogos do Guarani. Ele comentou assim: o Bugrão vai virar. Tá aí então, é a torcida do Bugre, mandando sua energia, torcendo. Eu acredito também, viu, ô Pedro Lino? O Guarani tem muita chance, 16 minutos já jogado, quase 17. A sua análise desse primeiro tempo até aqui. Guarani bem na partida, 17 minutos do primeiro tempo. A chuva deu uma trégua no estádio Frasqueirão e tem Guarani no ataque. Vem trabalhando no campo de ataque a equipe do Alviverde. Vem pelo lado direito, a opção agora é com o Isaac. Ele está na ponta da grande área, toca um pouco mais à frente. A opção é para o Kelvin. Cruzamento para dentro da grande área, mas não estava valendo nada. O que foi que houve? Na verdade, foi só um lance errado, Pedro Lino. Isso mesmo, só um lance errado. O goleiro Pedro Paulo defendeu e já tem ABC no ataque. O Guarani conseguiu recuperar, Daniel. Jogo lá e cá, hein? O ABC tá com a bola agora. Estamos no Instagram, no Radiosnet, no YouTube e no portal com informações e interatividade. Você é o nosso comentarista virtual, @Futebol Interior, curta e segue a gente. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Por aqui, 18 minutos jogados do primeiro tempo. Segue tudo igual 1-1 no estádio Frasqueirão. Gol do Guarani foi marcado pelo Isaac aos 5 minutos do primeiro tempo e logo em seguida aos 6 minutos Bruno Leite deixou tudo igual. Por aqui, posse de bola da equipe do Bugre no campo de defesa. Quem tá com a posse de bola é o Alan Santos, hoje com a braçadeira de capitão. Abre a movimentação pelo lado direito, chega nos pés do Rafael, ele que já está amarelado. Tenta fazer a ligação pro campo de ataque, subiu na defesa por ali, mas o jogo está parado. Baixo tá o gramado e o pessoal passando o terçado, Pedro Lino. O jogo está parado, o atacante do Guarani, Bruno Santos, sente, tá lá. Pelo jeito ele está sentindo o olho. O Fernando Antônio, árbitro, que nome grande, viu, Daniel? Fernando Antônio Mendes de Sales Nascimento Filho, ele que é do Pará, conversa lá com o atacante do Guarani. Quem tá por lá também é o camisa número 2, Patrick, do ABC. 1-1, 19 minutos do primeiro tempo no estádio Frasqueirão, Daniel. É, rapaz, e o Guarani tentou, mas não deu. Chegou a abrir 2 gols de vantagem, mas deixou o Rio Branco empatar em 2-2 e os dois times deram adeus à Copa Paulista. 15 de Piracicaba, Primavera, Paulista e São Bento foram os classificados do grupo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Por aqui vem trabalhando a equipe do ABC, tenta sair jogando de novo no campo de defesa, tenta fazer a ligação, recupera a posse de bola, caiu no chão, Mirandinha não conseguiu a marcação, é a chance do ABC, invadiu pelo lado esquerdo, bateu de primeira, que frangaço! Gol! Mas não estava valendo nada, Pedro Lino, para sorte do goleiro Andrei. Não estava valendo nada, belíssimo chute do atacante do ABC. De fora da área, o goleiro Andrei numa falha grotesca, bizonha, para não falar outra coisa. Quem chutou essa bola, Daniel, foi o camisa número 19, Ronald. A bola bateu no goleiro Andrei e entrou, só que o bandeirinha, o Márcio Gleidson Correia Dias, marcou impedimento, tem ABC de novo no ataque.
e vem trabalhando pelo lado esquerdo, movimentação de novo com ele o Ronald, invadiu, bateu de longe, agora o Andrei Seguro faz a defesa, e o Ronald, que é recém-contratado do ABC, era artilheiro na Série D com 10 gols, com a equipe da Tuna Luso Brasileira, que foi eliminada no último domingo do Campeonato Brasileiro da Série D. Ele assinou contrato até o fim da temporada de 2026 para defender as cores do ABC. Alô, torcedor, bugrino, alvinegro e secador, no tempo do jogo agora o gol. Jogados 20 minutos do primeiro tempo até aqui, 17ª rodada da Série C, e no Frasqueirão está assim, o ABC tem um, o Guarani também tem um, Pedro Lino. Pela Copa Paulista, a União São João de Araras venceu o Comercial por 1-0, ambos estão classificados. A Itapirense venceu a Inter de Limeira por 3-2, a Inter de Limeira está classificada. E também pela Copa Paulista, o 15 de Piracicaba venceu o Paulista por 1-0 e ambos estão classificados. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Daniel Faria. O gorducho, barbucho, mais fofucho do Rádio Esportivo Brasileiro, levando para vocês as emoções da 17ª rodada da Série C. Na reportagem hoje eu estou com Pedro Lino e na mesa de áudio e vídeo eu estou com ele, o Bolacha. Conosco retransmitindo em cadeia os sinais dos canais Futebol Interior, Valinhos FM 87,9, Rádio 87 de Itabaiana, também retransmitindo os sinais FI. Jogo parado no Frasqueirão, que foi que houve, Pedro Lino? Jogo parado no Frasqueirão, falta pro time do ABC, Daniel. Segue 1-1, 22 minutos desse primeiro tempo. Aí então vai ter reposição falta de pro bola. Guarani, na verdade. Falta para o Guarani, foi isso? Foi isso, falta pro Guarani, Andrei na bola. Por enquanto, cartão amarelo foi só pro camisa 3, o Rafael, não é isso? Isso, só o Rafael que tá amarelado. E chove bastante, voltou a chover forte no estádio Frasqueirão. Corinthians define data de eleição após impeachment. Veja cenário presidencial. Essas e outras notícias você encontra em portalfutebolinterior.com.br, o seu portal de informações esportivas. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por vocês. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Bora dali pra não tomar ali por aqui. 23 minutos jogados do primeiro tempo, segue tudo igual no Frasqueirão. Um para o ABC, um também para o Guarani. Posse de bola é do Bugre. Jogo até aqui muito movimentado, mas ambas as equipes arriscando pouco, hein, Pedro Lino? Jogo movimentado, tivemos 2 gols já nesse primeiro tempo. Um gol anulado também do ABC. Jogo lá e cá, o Guarani bem na partida, Daniel. Só que o ABC conseguiu achar o gol com o Bruno Leite de cabeça num escanteio, falha da zaga. Chove bastante. E quem teve um gol anulado agora na Série C foi o CSA. Tá jogando CSA Ituano, tá 0-0, o CSA teve um gol anulado. Tá aí então as informações do placar ao vivo Futebol Interior, hoje no comando dele, o Pedro Lino. Por aqui 24 minutos jogados da primeira etapa, falta em favor da equipe do Guarani. Quem vai para a cobrança é o Alan Santos com a braçadeira de capitão. Ele vai com a perna direita, ligação para o campo de ataque, busca a ofensiva, chega no desvio de cabeça, melhor para o goleiro Pedro Paulo, que faz a defesa de reposição. Bruno Santos caiu de maduro, hein, Pedro Lino? Bruno Santos caiu de maduro, bela defesa do goleiro Pedro Paulo. Segue 1-1, tem gente aqui no YouTube, Daniel. O Gustavo Hortolã, alguém demite esse goleiro ruim. E o Arthur Games e Futebol. Meus amigos, quem empatou com o Rio Branco foi o Guarani B? Isso, Daniel, o Guarani tem uma equipe na Série C, que é o titular, né, tá jogando na Série C. E tem uma equipe B, que são jogadores que disputaram a Série C e por um motivo não estão sendo utilizados. Montou uma equipe, estava disputando a Copa Paulista, só que foi eliminado hoje no empate em 2-2 com o Rio Branco fora de casa. Torcedor esperto, não perde a chance no youtube.com/Futebol Interior Oficial. Fica de olho em cada lance, inscreva-se no nosso canal e ative o sino de notificação. E não perca nenhum jogo do seu time do coração. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior.
Bora dali, para não tomar ali 25 minutos jogados do primeiro tempo. Vem a equipe do Bugre no campo de ataque pelo lado direito. A movimentação vem no trancos e barrancos. Melhor para a equipe do ABC, que tenta sair jogando pelo lado esquerdo. Tem gol. Mas o árbitro já está marcando irregularidade no lance e parando o jogo no Frasqueirão. Tem gol aonde, Pedro Lino? O tricolor paulista diminui. Agora é Sport 2, São Paulo 1. Quem fez o gol foi Lucas Moura. Desde já agradecendo a companhia de você que vai nos acompanhando no nosso youtube.com/canal Futebol Interior Oficial. Faça que nem o Gustavo Cardoso e também o Marcelo Borges e também o Arthur Games. Mande sua mensagem e interage, que as melhores mensagens o Pedro Lino vai ler aqui no ar. Por aqui, 26 minutos jogados desse primeiro tempo. Placar tudo igual, 1-1 na arbitragem hoje. É o senhor Antônio Mendes de Sales Nascimento Filho. O trio de arbitragem é paraense. Por aqui vem trabalhando a equipe do Guarani, recuperando a posse de bola. Sai jogando agora com o Isaac pelo lado esquerdo na profundidade. Já toca para o seu companheiro de marcado, o Cauã Jesus. Vem pelo lado esquerdo em profundidade, devolução de novo para o Emerson. Vem para o mano a mano, mas tem dois na marcação, ficou difícil. O árbitro disse que não houve nada, o Pedro Lino. O árbitro disse que não houve nada, tem jogador do Guarani caído e tem ABC no ataque. Quem tá com a bola é ele, o 19, Ronald. É ele quem vem pelo lado direito, trabalhando essa bola na ofensiva, tentou cruzamento para dentro da grande área, mas chegou o corte por baixo. Jogando essa bola para lateral, quem chegava por lá era o Alan Santos, Pedro Lino. Isso mesmo, o zagueiro Alan Santos tentou o ataque, tentou a defesa, tirar a bola, né? Foi para fora. É outro lateral pro ABC, Daniel. Conosco Valinhos FM e Rádio 87 de Itabaiana, retransmitindo os sinais FI. Arremesso lateral para a equipe do ABC. Tá tendo reclamação com a arbitragem aí, hein, Pedro Lino? O Rafael tá doidinho para receber o segundo amarelo, é isso? Isso, o Rafael tá conversando lá com o árbitro, Fernando Antônio. Pelo jeito é só lateral pro ABC. E teve um lance ali do ABC em cima do Mirandinha, que a torcida bugrina tá reclamando bastante, viu, Daniel? Arremesso lateral já cobrado para a equipe do ABC. Tá no campo de ataque a equipe alvinegra. Trabalha essa bola pelo lado direito, chega nos pés agora do camisa 2, o Patrick. É ele quem domina. Toca pro Adeilson por dentro na intermediária. Arrisca de longe o Bruno Leite. Pegou muito embaixo da bola. A bola foi mais alta, que saiu para fora do Frasqueirão e apenas tiro de meta. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Quem tá com a gente aqui também, Daniel, é o Rafael Fernando Cordenonce. Quem tá com a gente aqui também, o Saulo. Aproveita a chuva e bate de longe, que o goleiro André aceita. O Arthur aqui agradeceu. E o Gustavo Hortolã, a arbitragem da Série C é sempre uma piada. A pessoal tá bravo, viu? O pessoal tá na bronca. O pessoal tá bravo. Aí no YouTube, vai mandando sua mensagem, vai interagindo. Para você que ainda não deixou o seu like, deixa o seu like, porque a gente promete que o dedo não cai, né, Pedro Lino? Isso mesmo, o dedo não cai. Vamos ver quantos likes temos aqui, Daniel. Sobe o like aí. Temos agora 37 pessoas assistindo e 15 likes. Vamos subir esse like aí que não cai o dedo, hein? O Bugre só venceu o ABC fora de casa uma única vez, viu, Pedro Lino? Lá em 2023, pela Série B, gol marcado pelo Derek aos 13 minutos do segundo tempo na Arena da Dunas. Todas essas informações e muito mais você encontra no portal Futebol Interior. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Quem tá com a gente aqui também, Daniel, Júlio Guti Oliveira. Abraço pra galera da MyBox. Daniel, tô acompanhando a transmissão. Aí então a galera da MyBox curtindo a transmissão aqui de Guarani 1, ABC também 1. Por aqui arremesso lateral do Bugre pelo lado esquerdo. Jogou pra dentro da grande área com muita força e sem direção. Foi direto pra linha de fundo, tiro de meta para a equipe do ABC, Pedro Lino. Tiro de meta para a equipe do ABC, o goleiro Pedro Paulo deixou a bola sair. Quem tá lá também é o zagueiro do ABC para fazer a cobrança. E chove forte no estádio Frasqueirão, viu, Daniel? Alô, torcedor, bugrino, alvinegro e secador. No tempo do jogo agora eu vou.
Jogados 30 minutos do primeiro tempo até aqui, 17ª rodada da Série C, e no Frasqueirão está assim: o ABC tem um, Guarani também tem um, Pedro Lino. Pela Copa Paulista, o Rio Branco empatou com o Guarani em 2-2, ambos estão eliminados. Também pela Copa Paulista, o São Bento empatou com o Primavera em 1-1, ambos classificados. E o ABC, o Taubaté, venceu o São Caetano por 3-0. E apenas o São Caetano está classificado para a próxima fase da Copa Paulista. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Daniel Faria. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo aqui nos canais Futebol Interior. Jogo parado, o que foi que houve, Pedro Lino? Falta pro ABC, parece que vai ter uma expulsão ali, viu, Daniel? Parece que teremos uma expulsão. O árbitro deu o outro amarelo pro Rafael. Só que o Rafael já tomou um amarelo antes. Ah não, foi o camisa número 2. É, isso mesmo. Camisa número 2 do Guarani, o Lucas Justin, fez a falta. Está amarelado na partida, Daniel. É falta perigosa pro ABC. Aí então é o segundo cartão amarelo do jogo, o segundo da equipe do Guarani. E aquela chuva que começou como uma garoa, começou a virar uma tempestade no Frasqueirão, hein, Pedro Lino? Isso mesmo, chove muito forte no estádio Frasqueirão. Ruim pros dois goleiros, né? Quem tá na bola lá do ABC é o camisa número 6, Lucas Sampaio. Também tem o camisa número 4, Bruno Bispo. E eles reclamam bastante. Quem vai cobrar essa falta é o camisa número 14, o Rafael Waller. Rafael Waller, que é um dos artilheiros do Operário de Ponta Grossa, Daniel. Conosco, Valinhos FM 87,9 e Rádio 87 de Itabaiana, retransmitindo os sinais FI. Por aqui, 32 minutos jogados do primeiro tempo. É cobrança de falta perigosa para a equipe do ABC. Vai chuveirar na meta do goleiro Andrei, que está preocupado. Jogadores agrupados dentro da grande área. Vai sair jogada ensaiada com a perna canhota. Bruno Bispo jogou para dentro, desvio de cabeça. O goleiro Andrei saiu todo errado. Marcou bobeira. Tem que apanhar com cipó de goiabeira o Andrei. Quase o segundo gol do ABC, Pedro Lino. Quase o segundo gol do ABC, cobrança de falta do Rafael Waller. Quem cabeceou ali foi o camisa número 3, Rodolfo. O goleiro Andrei saiu todo estabanado, a bola foi pra fora. É apenas tiro de meta pro Guarani, 33 minutos desse primeiro tempo. O ABC não venceu nenhum dos 8 jogos dentro de casa. Foram 4 empates e 4 derrotas. O último jogo foi contra o Figueirense em um empate em 0-0. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Daniel, diga. Além deste jogo, Guarani e ABC, também pela Série C mais cedo, o Maringá venceu o Retrô por 1-0, a Ponte Preta venceu o Itabaiana por 1-0 e o CSA vai empatando com o Ituano em 0-0. Esse jogo tá rolando agora. Aí então as informações do placar ao vivo Futebol Interior. Você acompanhou hoje a vitória da Ponte Preta no placar de 1-0, com narração de Marcelo Corsato e comentários de Frank Francisco aqui nos canais FI. A reclamação no Frasqueirão era porque era para ser escanteio e o árbitro marcou tiro de meta, Pedro Lino. Isso mesmo, era para ser escanteio. O último toque foi do lateral Patrick. Quem tava do Guarani lá era o Emerson, lateral camisa número 6, e tem Bugre no ataque. Vem trabalhando pela intermediária, a tentativa era para o Bruno Santos. Não deu para ele, melhor para a equipe do ABC, que sai jogando no campo de defesa. 34 minutos jogados até aqui, por enquanto tudo igual no Frasqueirão. E a sua análise, Pedro Lino? Bom primeiro tempo, 34 minutos desse primeiro tempo, né? O Guarani criando boas chances, só que tem reclamado bastante com o árbitro. O árbitro tá deixando de marcar umas faltas aí, viu, Daniel? Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Bora dali pra não tomar ali. Por aqui jogados 34 minutos, vamos para 35 dessa primeira etapa. Segue no placar tudo igual, 1-1 no estádio Frasqueirão. Cobrança de falta pro ABC buscando o campo de ataque. Chega a intermediária por ali da equipe do Guarani.
Mas a bola já vem sobrando com o Patrick pelo lado direito. Invadiu a grande área, cruzamento curtinho. Chega o desvio de cabeça do Diego Torres. A bola vem sobrando pelo lado esquerdo em profundidade. A equipe do ABC recupera a posse de bola. Vai virando essa bola por cima dela ali o Richardson. Trabalha essa bola no campo defensivo, na linha que divide o gramado. Já toca ali pro seu companheiro Rodolfo, que abre pelo lado esquerdo. Na profundidade, ligação pro campo de ataque. Não conseguiu o domínio. O Alisson Tadei e reclama, mas o problema foi a perna dele, hein, Pedro Lino? O problema foi a perna dele, mas o gramado molhado é apenas lateral pro Guarani. Quem vai cobrar ali é o camisa número 2, Lucas Justin, que está amarelado. Bola já reposta em jogo, vem trabalhando a equipe do Guarani, que chega por baixo. De novo ele, o Tadei chegou de novo por baixo, marcando falta em favor da equipe do Guarani. Tem pressa a equipe do Bugre, sai jogando com o Andrei no campo de defesa. Ele toca para o seu companheiro de equipe desmarcado, o Alan Santos, mas está dentro da grande área, o capitão Alviverde. Com a perna direita, faz a ligação para o campo de ataque, tenta a ofensiva, melhor para a zaga do ABC, que sai na cabeçada por ali com o Lucas Sampaio. Essa bola vem sobrando no campo de ataque pelo lado direito em profundidade, chega com perigo agora o Bruno Brispo, deixa essa bola escapar, vai direto para a linha de fundo, mas o árbitro disse que o último toque foi do jogador bugrino. É escanteio, o segundo do jogo, né, o Pedro Nino? Isso mesmo, o segundo escanteio do jogo. Quem vai para a cobrança é o camisa número 14 do ABC, o Rafael Waller, ele que é o homem das bolas paradas do mais querido, Daniel. Vamos para a cobrança de escanteio, vai vir drone na área da meta do goleiro Andrei, que está preocupado. Jogadores agrupados na grande área, autorizou com a perna canhota na altura do segundo pau. Subiu, Andrei espalmou, a bola ainda está viva, ela vai entrando! Gol! Do ABC! É gol, futebol é a nossa paixão. É gol, bola na rede, campeão. Gol contra do Bugre! Na cobrança de escanteio, goleirão espalmou. Quem subiu de cabeça foi o Richardson, mas em cima da linha, em vez de afastar o perigo, empurrou para o fundo das redes o Kelvin. E agora, no super placar dos canais Futebol Interior, virou no Frasqueirão. O Alvinegro agora tem 2. O Guarani tem 1, Pedro Lino. Virou do mais querido. Bela cobrança de escanteio do Rafael Waller. O Richardson, camisa número 23, cabeceou. Mais uma falha grotesca do goleiro Andrei. Ele jogou nos pés do Kelvin, o volante do Guarani, que tentou tirar. A bola morreu no fundo das redes. O ABC vira agora no Frasqueirão. ABC 2, Guarani 1. E tem cartão amarelo para o camisa número 2 do ABC, o Patrick. É o terceiro amarelo na partida. É falta perigosa pro Guarani, Daniel. Terceiro cartão amarelo do jogo, o primeiro da equipe do ABC. Virou no Frasqueirão a equipe alvinegra. O ABC que foi numa bobeada aqui, Pedro Lino, aproveitando que o jogo tá parado. O Andrei vacilou nesse lance, hein? Mais um vacilo do goleiro Andrei, ele que tinha falhado no chute do camisa número 23 do Richardson. Só que o árbitro acabou dando impedimento. Agora ele fez o serviço completo, Daniel. O ABC vira, por enquanto, essa derrota do Guarani. Pode pôr nas costas do goleiro Andrei, que são duas falhas que não dá, né? Por mais que esteja chovendo, um goleiro do tamanho do Andrei jogando no Guarani não pode falhar desse jeito. É falta pro Bugre. Quem vai cobrar é o camisa número 10, Diego Torres. Bora dali, pra não tomar ali por aqui 39 minutos jogados do primeiro tempo, reta final da primeira etapa. Cobrança perigosa para a equipe do Bugre, quem vai pra cobrança é o Diego Torres. Jogadores agrupados na meia-lua da grande área, vai todo mundo correr pra meta. Autorizou com a perna canhota, jogou pra dentro, a bola tá perigosa, tentou de primeira por ali o Cauã Jesus. Recupera a equipe do ABC, sai jogando pelo lado direito, já chega nos pés dele, o Rafael Waller, trouxe por dentro na intermediária, vira essa bola pelo lado esquerdo, segurou, não conseguiu domínio, melhor para a equipe do Guarani, recupera a posse de bola, sai jogando pelo lado esquerdo, tem peça, a equipe do Bugre, chegou por baixo na dividida por ali o Lucas Sampaio, a bola saindo para lateral, é arremesso em favor da equipe do Guarani. Conosco Valinhos FM e Rádio 87 de Itabaiana, retransmitindo os sinais
FI. Arremesso lateral vai ser em favor da equipe do Guarani no campo de defesa. Reta final do primeiro tempo, daqui a pouquinho tem o show do intervalo com análise e os comentários do Pedro Lino. Por aqui vem a ABC trabalhando essa bola pela intermediária, chegou o corte por baixo, melhor para a equipe alvinegra que recupera essa bola e sai jogando lá no campo de defesa. Vira essa posse de bola agora com camisa número 3, o Rodolfo. Trabalha essa bola pelo lado esquerdo na intermediária, trouxe por dentro, é a movimentação da equipe do ABC. Alô, torcedor, bugrino, alvinegro e secador, no tempo do jogo agora eu vou. Jogados 40 minutos do primeiro tempo até aqui, 17ª rodada da Série C e no Frasqueirão está assim, o ABC tem 2, o Guarani tem 1, Pedro Lino. Finalizando os jogos da Copa Paulista do dia, o Oeste empatou com o Santo André 0-0, o Rubrão está classificado, o Oeste classificado, e o São José empatou em 1-1 com a Portuguesa Santista e ambos estão classificados na Copa Paulista. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Daniel Farias. O gorducho, barbucho, maçofuxo do Rádio Esportivo Brasileiro, levando as emoções da 17ª rodada do Brasileirão da Série C, juntamente com a Valinhos FM e a Rádio 87 de Itabaiana. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Jogo parado no estádio Frasqueirão, 41 minutos, o que foi que houve, Pedro Lino? Foi falta pro Guarani, falta do camisa número 20 do ABC, o Alisson Tadei, em cima do camisa número 3, é falta 2-1 pro Guarani, pro ABC. 41 minutos desse primeiro tempo, Daniel. Bora dar ali pra não tomar ali reta final, faltam 4 para terminar o tempo regulamentar, mais os acréscimos do árbitro Antônio Mendes de Sales Nascimento Filho. Árbitro paraense, a torcida do ABC faz a festa no Frasqueirão e não é pra menos. Afinal de contas, o ABC vai acabando com o tabu de não conseguir uma vitória dentro de casa. Mas vem a equipe do Guarani que ainda tá viva, vem com Bruno Santos no campo de ataque. Tentou por dentro, teve o desvio, cai nas mãos do goleiro Pedro Paulo. Tem gol. Que faz a defesa. Tem gol aonde, Pedro Lino? O Vila Nova amplia, João Vieira de pênalti agora. Vila Nova 2, Goiás 0. É o clássico lá do Cerrado, Daniel. Saída de bola errada do goleiro Pedro Lino, vem a equipe do Guarani atacando pelo lado esquerdo. Mirandinha jogou pra dentro de novo nas mãos do goleiro Pedro Paulo, que chega firme no lance e faz a defesa. Faz essa reposição de bola, faz o chutão pra frente, tem pressa o arqueiro do Alvinegro. Essa bola vem sobrando na intermediária no campo de defesa, agora em posse de bola a equipe do ABC. Avança pro campo de ataque, tentou na profundidade, foi direto nas mãos do goleiro Andrei pra fazer a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vem trabalhando a equipe do Guarani em profundidade pelo lado esquerdo. Joga lá na frente, a tentativa era para o Mirandinha, mas a bola correu demais, foi direto para a linha de fundo. É apenas tiro de meta para a equipe do ABC. Jogo parado, tem jogador no chão. Que foi que houve, Pedro Lino? Jogo parado, o árbitro chega lá para conversar com o zagueiro do ABC. O Pedro Paulo, o goleiro do ABC, tá por ali também. A chuva agora parece que deu uma amenizada, viu, Daniel? É, rapaz, e o ABC já aprontou no brinco de ouro, viu, Pedro Lino? No último jogo oficial entre as equipes foi pela Série B de 2023, vitória de 3-2 para o Alvinegro, com o gol da vitória marcado nos acréscimos, meus amigos, nos finais do segundo tempo, pelo Anderson Costa. Esperamos que o Guarani também apronte por hoje aqui no Frasqueirão, hein, Pedro Lino? Esse jogo aí, Daniel, o Guarani tava lutando pelo acesso da Série B para a Série A. O ABC jogou com o time reserva e conseguiu vencer o Guarani no último jogo da Série B, Daniel. Bora dar ali pra não tomar ali. Por aqui vem Guarani com Mirandinha arriscando de longe. Bateu na zaga, ela explode. Vem caindo na intermediária no círculo central. Domina agora a posse de bola de novo o Guarani. Diego Torres trouxe por dentro, tá nos pés do Isaac. Arrisca de longe. No rebate é a chance. E a Lona. Guarani. Gol! Do Bugre! Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão.
paixão. Mirandinha é o nome da fera! Num chute arriscado do Isaac do meio da rua, o goleiro não segurou e ele no rebote aparece como surpresa para empurrar no fundo das redes. E enquanto o barbante balançava, o meu cronômetro marcava 44 minutos da primeira etapa. Não adianta chorar nem reclamar, Pedro Paulo. Mirandinha deixa tudo igual e viva a esperança pelo acesso do torcedor bugrino. E agora, no super placar dos canais FI, tá lá, Guarani tem 2, o ABC também tem 2, Pedro Lino. Belo chute do Isaac Mandrake de fora da área, o gramado molhado. O Pedro Paulo rebateu, o Mirandinha oportunista foi lá e deixou tudo empatado. Agora no Frasqueirão, ABC 2, Guarani 2, Mirandinha é o nome da fera, Daniel. Bora dali pra não tomar ali tudo igual às emoções desse primeiro tempo. Pra você, torcedor bugrino que vai acompanhando a gente nos canais FI, também no YouTube, na Valinhos FM e na Rádio 87 de Itabaiana. Vem junto com a gente, ainda dá, eu acredito, Alviverde. Vem trabalhando de novo o Bugre, pelo lado esquerdo de novo com Mirandinha. Tem a chance de fazer o terceiro, abriu na profundidade pelo lado direito. Invadiu a grande área, Cauã Jesus. Tem 2 na marcação, abriu de novo por dentro, tem 3 agora implacável em cima dele, teve que recuar. É cruzamento pra dentro da grande área, desvio de cabeça, a bola ainda tá viva. Chega o corte da equipe do ABC. 46 minutos, ainda não subiu o acréscimo, hein, Pedro Lino? Ainda não subiu o acréscimo, temos 46 minutos deste primeiro tempo. Daqui a pouco o árbitro vai falar pro quarto árbitro, né, pra subir a plaquinha. 47. Por enquanto nada, viu, Daniel? Tá certo. Como é que tá a galera aí no YouTube, Pedro Lino, participando, interagindo com a nossa transmissão nos canais FI? Quem tá com a gente aqui é o Fábio Almeida, o Saulo e o Roberto César Santos. Aí então a galera participando e vem de novo a equipe alvinegra. Pelo lado direito chega o ABC no corte por baixo, não quis saber de brincadeira. O Isaac impediu o lance de ataque e o árbitro tá marcando falta. É isso mesmo, Pedro Lino? Isso mesmo, o árbitro tá marcando falta, os jogadores do Guarani reclamam bastante. Com bandeirinha, teremos mais 3, então vamos até 48, temos menos de 1 minuto para o fim do primeiro tempo. É falta perigosa para a equipe do ABC, Daniel. Reta final desse primeiro tempo, 47 minutos e meio já passados. Rafael Vamos Waller. até aos 48 minutos. O que tem, Pedro Lino? Rafael Waller conversa lá com o camisa número 5, Kelvin. É ele quem vai para a cobrança dessa falta. A falta foi do camisa número 6 do Guarani, o Emerson, em cima do Ronald. É falta perigosa pro ABC, Daniel. O Rafael Waller, que é o novo contratado, estava no Marcílio Dias pela Série D. Foi campeão paranaense em 2025 com o Operário e assinou com o Rubro Negro até o final da Série C. É lance perigoso em favor do Alvinegro. Lance perigoso na reta final, 47 minutos, pode ser o último lance desse primeiro tempo. Apenas um homem na barreira protegendo o lado esquerdo do goleiro Andrei. É lance perigoso, bola tá molhada, gramado também encharcado. Autorizou, jogou pra dentro na cavadinha, Andrei de novo soltou a bola, o Pedro Lino. Foi falta ali, o atacante do ABC empurrou o Andrei e pelo jeito teremos mais jogo, Daniel. 2-2 no Frasqueirão, bela falta do Rafael Waller. O Andrei defendeu, o zagueiro lá do ABC fez a carga em cima do Andrei. Quem vai pra cobrança é ele mesmo, o Andrei, o camisa número 25 do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. No momento em que apita, fim de papo no primeiro tempo. Fim de papo no estádio Frasqueirão. 2 para o ABC, 2 também para o Guarani e o show de reportagem e análise é todo teu, Pedro Lino. As duas equipes saem do gramado, 2-2 ABC e Guarani. Jogadores do Guarani reclamam bastante com a arbitragem. A polícia lá chega lá para escoltar a arbitragem. Matheus Costa reclamando bastante com o Fernando Antônio Mendes de Sales Nascimento, filho do Pará. No primeiro tempo, os jogadores não costumam dar entrevistas, né, Daniel? Mas tudo igual, jogadores do ABC estão saindo do Guarani também. É com você, esse final de jogo, final do primeiro tempo, chove bastante no estádio Frasqueirão.
Lembrando, Daniel, que no banco de reservas do Guarani temos Emerson Júnior, Lucas Rafael, Márcio Silva, Renan Castro, Cadi, Giovani, Caio Melo, Ryuta Takahashi, Luiz Miguel, Gabriel Silva e Dentinho. Dentinho que fez uma bela partida na vitória do Guarani contra o Ipiranga. E no lado do ABC, Felipe Garcia, você lembra dele, Daniel? Felipe Garcia e Santos. Carlos Eduardo, Whindersson, Henderson, Giancarlo, Juninho, Renato Vichi que estava na equipe do Primavera de Indaiatuba, Anderson Rosa, Manuel, Joãozinho, Matheus Rocha e Genison, que é ex-Guarani, ex-Novo Horizontino, Genison bastante rodado no futebol brasileiro. Tá certo aí as informações com o Pedro Lina e passando também para você as estatísticas desse primeiro tempo. Jogadores do ABC e do Guarani já foram para os vestiários. Forte chuva no estádio Frasqueirão. Daniel, diga, Pedro. Temos gols no Brasileirão. O Vitória vai vencendo o Juventude por 2-1. Quem marcou os gols do Vitória foi os dois do Renato Kaiser. O Igor Formiga diminuiu para o Juventude. Quem acabou de empatar foi o São Paulo. São Paulo 2, Sport 2. Quem fez o gol agora foi o Mike. Aí então as informações diretamente do Placar ao Vivo Futebol Interior. Muita chuva em Natal, forte chuva também no estádio Frasqueirão. Jogadores já para os vestiários. Eu aproveito para trazer as estatísticas desse primeiro tempo. O posse de bola foi de 50% para cada lado. Total de chutes foram 9 pelo ABC, 3 pelo Guarani. Chutes ao gol foram 4 pelo ABC e 2 pelo Guarani. Escanteios, tivemos 2 nesse primeiro tempo, os 2 favoráveis à equipe mandante, à equipe do ABC. O gol marcado do Guarani foi aos 5 minutos da primeira etapa com o Cauã. Bruno Leite fez aos 7 minutos o primeiro gol do ABC, deixando tudo igual. O Rafael recebeu o cartão amarelo aos 13 minutos. Aos 20 minutos tivemos um frangaço do goleiro Andrei e o gol foi anulado. Depois o Lucas Jansen recebeu o cartão amarelo, o segundo do jogo e o segundo da equipe do Guarani. Kelvin, aos 37 minutos, marcou o gol contra, que deu a vantagem para a equipe do ABC, e em seguida o Patrick recebeu o cartão amarelo, o primeiro da equipe do ABC no jogo. E aos 45 minutos do primeiro tempo, já nos acréscimos, o Mirandinha fez o gol do empate e deixa tudo igual para o segundo tempo e as chances e os sonhos do torcedor bugrino para o acesso do G8. Vamos para um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com a análise e as emoções do segundo tempo de Guarani 2, ABC também 2. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa do país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar.
Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais, @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Daniel Farias. Com você todos os dias, aqui de novo, para comandar mais uma etapa da jornada esportiva dos canais FI desde já. O nosso muito obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho e preferência de estar aqui com a gente em mais uma transmissão esportiva. Vou aproveitar para trazer para vocês as emoções do que já aconteceu nessa 17ª rodada do Brasileirão da Série C. Hoje tivemos às 5 horas da tarde Maringá vencendo por 1-0 o Retrô. Tivemos com transmissão dos canais FI Ponte Preta 1, Itabaiana 0. O jogo também começou a rolar às 5 horas da tarde. Você também vai acompanhando aqui simultaneamente com o ABC 2, Guarani 2. Tem CSA e Ituano, jogo em intervalo por lá. Por enquanto segue tudo igual, 0-0. Alô, torcedor bugrino, de olho também nesse jogo aqui de CSA e Ituano. Tudo por quê? Por quê, Daniel? Porque o Guarani ele consegue talvez entrar nessa rodada no G8, mas precisa vencer o ABC e torcer para uns resultados, né? A soma de alguns resultados. E aí deixa eu só pegar aqui para você que o Guarani ele precisa tem quatro cenários, né, para a equipe do Guarani conseguir o acesso. Primeiro ele tem que vencer o ABC hoje, né? E torcer pela derrota do Brusque para o Londrina, o empate ou derrota do CSA contra o Ituano. Então esse resultado em 0-0 está sendo favorável para a equipe do Guarani, tá? O outro cenário, o outro resultado que ele tem que torcer é entre o empate ou derrota do Confiança contra o Floresta, ou derrota do Ipiranga contra o Botafogo da Paraíba. Ou seja, se porventura o empate entre Confiança e Floresta não existir, aí tem mais o jogo do Ipiranga contra o Botafogo e o torcedor bugrino tem que torcer pelo empate ou a derrota do Ipiranga. Esses são os cenários que tem que acontecer, pelo menos desses 4, 3 tem que acontecer, e mais a vitória do Guarani para conseguir o acesso ao G8 já nessa rodada. Lembrando que depois dessa faltam apenas mais 3 rodadas na competição. Já a equipe do ABC também está numa situação de fogo, né? O ABC entrou nessa última rodada na zona do rebaixamento. Com esse empate até aqui, vai ocupando a 17ª posição com 17 pontos e com 18 pontos. E a equipe do Guarani vai ficando estagnada na 10ª posição com 21 pontos. O Ituano chega ali com os mesmos 21 porque está empatando em 0-0 no jogo que está rolando simultâneo aqui contra também o CSA. Seguindo aqui também os jogos da rodada, amanhã vamos ter Brusque e Londrina. E aí o torcedor alviverde vai ter que estar de olho nesse jogo, porque também tem que torcer para que o Brusque tenha uma derrota para o Londrina. Então o torcedor bugrino tem que torcer para a derrota do Brusque, que joga dentro de casa, para o Londrina.
Amanhã às 4h30 também tem São Bernardo, melhor dizendo, contra Figueirense. Às 19 horas tem Confiança contra Floresta. E aí precisa também o torcedor bugrino torcer por uma derrota ou por um empate entre Confiança e Floresta, tá? Torcer pela derrota do Confiança. Às 19 horas de amanhã tem também Náutico contra Anápolis. E na segunda-feira, para fechar a rodada, tem Tombense e Caxias, 19h30. E no mesmo horário tem Ipiranga e Botafogo da Paraíba. E aí, torcedor bugrino, se não der certo o resultado entre Confiança e Floresta, se o Confiança não perder para o Floresta nem empatar, a última bala do cartucho vai ser no jogo entre Ipiranga e Botafogo. E o Ipiranga precisa perder dentro de casa para o Botafogo da Paraíba, para ir assim com a vitória. Se hoje o Bugre conseguir uma vitória sobre o ABC, torcer por esses resultados, já consegue entrar dentro do G8 desta 17ª rodada. Lembrando que faltam 3 para terminar, e após as 3, quem estiver no G8 avança, quem não tiver fica para o próximo ano tentar novamente, e quem tiver na zona da degola vai para a Série D do ano que vem. E como é que está a tabela de classificação? Está sendo liderada pelo Caxias com 36 pontos, a Ponte Preta vem em segundo também com 30 pontos, o Náutico é o terceiro colocado com 29, em quarto vem o São Bernardo com os mesmos 29 pontos, em quinto lugar vem o Londrina com 26, em sexto lugar é o Floresta com 24, em sétimo é o Brusque com 22, e na oitava posição, com esse empate momentâneo, o CSA ocupa a última posição do G8 com 22 pontos. Em nono vem o Ipiranga com 21, Guarani é o 10º também com 21, Ituano é o 11º também com 21 pontos. Em 12º tem Maringá com 21, em 13º Confiança com 20, Botafogo da Paraíba é o 14º com 19, Anápolis é o 15º com 19, na 16ª posição, a última da zona da degola, tem o Itabaiana com 18 pontos. Cabeceando o Z4 vem o ABC, na 17ª posição com 18 pontos, em 18º o Figueirense com 17, o vice-lanterna é o Retrô com 13 pontos, e o lanterna da competição, provavelmente já rebaixado, é o Tombense com 12 pontos. Esse é o cenário de momento desta terceirona. Meu caro Pedro Lino, terminou o jogo no primeiro tempo, Guarani 2, ABC também 2, eu queria que você fizesse uma análise do que foi esse primeiro tempo no estádio Frasqueirão. Ótimo primeiro tempo, Daniel. 4 gols. Gol do Cauã Jesus e do Mirandinha. Pelos lados do ABC, um gol contra do Kelvin do Guarani, após falha do goleiro Andrei, e um gol do Bruno Leite de cabeça, que dava para o Andrei defender também. O Bruno Leite cabeceou todo estabanado, a bola foi morrer no fundo das redes. Vamos ver nesse segundo tempo, né? O Guarani tem futebol para virar essa partida, vencer e depender somente dele nessa Série C. O Guarani que agora, neste momento, empatando a partida em 2-2, Daniel, pela Série C, tá ganhando um ponto, né? Está ocupando a 10ª colocação com 21 pontos ganhos, tá ganhando 2 colocações por enquanto, e o ABC subindo para a 17ª, ainda dentro da zona de rebaixamento, com 18 pontos ganhos. E Daniel, deixar de novo aqui um abraço para a Rádio 87 FM de Itabaiana, em Sergipe, a equipe show de bola, equipe campeã do Roberto Carioca. Ele que é muito gente boa, um grande abraço para ele. Aí então, retransmitindo os sinais FI, a equipe da Rádio 87 de Itabaiana e também a Valinhos FM 87,9. Vamos subir aqui a enquete rapidola, ver a parcial de quem vence o jogo de hoje, na opinião dos nossos telespectadores e ouvintes que estão acompanhando a gente no canal do YouTube. 54% acredita que a vitória vai ser do ABC, 43% acredita na vitória do Guarani e 2% acredita no empate. Meu caro Pedro Lino, quer arriscar um palpite? Empate ou tem alguém que está aí jogando bem para buscar o resultado? Vou ficar em cima do muro, Daniel. Vou ficar em cima do muro. Vou ficar, não, no empate não, mas ficarei em cima do muro. Eu não gosto, eu sou uma pessoa que não gosto de falar resultados, nem antes, nem durante, pra não dar aquela zicada, né? Pra não dar zicada no depois, né? É.
Tá certo. Bora dar uma passada na galera também que tá mandando mensagem pra você que vai curtindo. Jogadores ainda não voltaram dos vestiários, né, Pedrolino? Isso, pelo jeito vem o Matheus Rocha, camisa número 26 do ABC. O ABC que terá mudanças. O goleiro Pedro Paulo do ABC já está lá fazendo aquele aquecimento antes do segundo tempo. Frasqueirão lotado, Daniel. O time do Guarani não voltou ainda, nem o time do ABC. E segue 2-2, né? Intervalo, vamos ver se o Matheus Costa vem com mudanças para esse segundo tempo. E Rodrigo Santana, ele que estava observando bastante esse primeiro tempo. O ABC já vai mudar, né? Daqui a pouco eu trago mais informações. Mas por enquanto, nenhum dos times no gramado. Beleza, tá aí então o Pedrolino, daqui a pouco traz as informações de movimento lá no gramado do estádio Frasqueirão, porque provavelmente vai ter mudança na equipe do ABC e também na equipe do Guarani para esse segundo tempo, porque meu amigo, o jogo tá bem truncado, tá bem disputado. Terminou aonde, Pedrolino? Na Série A, o Sport, depois de estar vencendo por 2-0, deixou o São Paulo empatar 2-2. O Vitória também empatou com o Juventude 2-2, o Vitória também estava vencendo por 2-0. E já terminou também pela Série B, Vila Nova 2, Goiás 0. Vai vir um 18 aí no Guarani, viu, o Pedrolino? É o Caio Melo. Caio Melo? Isso. Aí então Caio Melo, nova atração da equipe do Guarani. Daqui a pouco ele confirma quem sai. Quem sai, Pedrolino? No Guarani sai o camisa número 8, Isaac Mandrake. E entre o camisa número 18, Caio Melo. Da equipe do ABC também vem mudança. Vem o camisa 23. Quem é a fera? Camisa número 26 é o Matheus Rocha. Matheus Rocha vem aí no comando do técnico Rodrigo Santana. Matheus Rocha vai entrar no lugar de quem, Pedrolino? Sai o Patrick, camisa número 2 do ABC. E entre o camisa número 26, Matheus Rocha. Tá aí, então, no ABC sai o 2 Patrick, e entre o 26, Matheus Rocha. E no Guarani sai o 8 Isaac e entre o camisa número 18, Caio Melo. Tá aí então as informações do Pedrolino com as mudanças do Guarani e também do ABC. Vamos lá no YouTube rapidinho, mandando um abraço pro Marcelo Borges, Gustavo Cardoso, o Arthur Games, tem o Rafael Fernando, o Saulo, tem também aqui o Júlio Gucci Oliveira, lá da MyBox, também ligadinho aqui com a gente. Tem o Fábio Almeida, tem o Saulo, tem o Roberto César, tem a Tatiane Pereira e o Gustavo Cardoso, todo mundo interagindo, participando. Galera, continue mandando a sua mensagem que a gente lê as melhores aqui no ar. Jogadores já no gramado do jogo, a saída vai pertencer à equipe do ABC, bola já no centro do gramado. Autoriza Antônio Mendes de Sales Nascimento Filho. Vamos para as emoções dos últimos 45 minutos do espetáculo. Daniel Faria. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo aqui nos canais FI, também na Valinhos FM e na Rádio 87 de Itabaiana. Saída de bola da equipe do ABC, recua essa bola para o goleiro Pedro Paulo, ele vai no chutão, faz a ligação de goleiro para goleiro, fica nas mãos do goleiro Andrei, que já faz a reposição de bola, sai jogando a equipe do Guarani no campo de defesa, a equipe do ABC faz a pressão neste segundo tempo, jogo por enquanto tudo igual 2-2 no estádio Frasqueirão. Posse de bola do ABC, virando essa bola pelo lado direito. O árbitro marcou a falta, pediu para voltar para marcar um pouco mais atrás. A equipe alvinegra sai nessa posse de bola, passando agora para o campo de ataque na linha que divide o gramado. Trouxe na intermediária, movimentação, Matheus Rocha. Trouxe pelo lado esquerdo, chega nos pés agora do Rodolfo. É ele quem domina essa bola pelo lado direito. A equipe do ABC sente um bom momento. Vem de novo com o Alisson Tadei. Na marcação tem 2 em cima dele. Recupera a equipe do Guarani, não deu certo. Cruzamento para dentro da grande área, subiu desvio de cabeça. Chega com perigo o ABC nos primeiros minutos da segunda etapa, Pedrolino. Isso mesmo, cruzamento do camisa número 6 do ABC, o Lucas Sampaio, na cabeça do Ronald, a bola foi pra fora, é apenas tiro de meta pro goleiro Andrei. Bora dar ali pra não tomar ali. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Por aqui sai jogando a equipe do Guarani pelo lado esquerdo. Profundidade por ali, vem no corte por baixo, faz rasgando a zaga da equipe do Bugre. Bola vem caindo por dentro. Quem domina agora é o Diego Torres pelo lado direito. Tentativa de ligação, roubada de bola da equipe do ABC. Sai jogando a equipe alvinegra pelo lado esquerdo, chega nos pés agora do Alisson Tadei. Vem por mano a mano na intermediária, virou lá pelo lado direito em profundidade. Tá próximo à grande área, cruzamento pra dentro, desvio de cabeça, passa por cima do ataque e vem sobrando pelo lado esquerdo. Essa bola tá amadurecendo. O Ronald tá
com faro do gol, tem que ter cuidado o Guarani, Pedro Lino. Tem que ter cuidado o Guarani, o ABC voltou bem nesse intervalo de segundo tempo, apenas uma mudança. E tem gol do CSA, viu, Daniel? Daqui a pouco eu trago quem fez o gol, mas o CSA abre o placar. Agora CSA 1, Ituano 0. Aí então as informações do placar ao vivo, futebol interior com Pedro Lino. Por aqui vem ABC, trabalhando essa bola pelo lado direito com Adeilson, trouxe na intermediária, de novo com o Ronald. Ele domina, cadencia, devolução para ele, chegou no mano a mano, conseguiu recuperar, a bola ainda tá viva, tá dentro da grande área. Ele bateu de primeira, caiu nas mãos do goleiro Andrei, que fez a defesa. O Ronald, artilheiro da Série D, recém-contratado do ABC, tá com faro de gol, tá querendo deixar o dele, e o espaço tá sendo deixado, Pedro Lino. Bela jogada do Ronald, ele tirou o zagueiro do Guarani, chutou. O goleiro André esperto fez boa defesa e já tem Guarani no ataque, Daniel. Vem trabalhando de novo a equipe do Guarani, roubada de bola do ABC. Vem no contra-ataque por dentro com o Ronald na marcação de 2. Chegou o corte por baixo. O árbitro tá parando o jogo porque houve falta. O que foi que você viu, Pedro Lino? Foi falta do Ronald em cima do zagueiro do Guarani, em cima do Rafael, camisa número 3. Pelo jeito vem cartão amarelo pro Ronald, viu? Falta foi feia ali. O zagueiro do Guarani e o Rafael reclama bastante. Os dois jogadores estão caídos. Só que para o árbitro aplicar o cartão, precisa esperar que o Ronald se levante. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Por aqui, 3 minutos passados do segundo tempo, jogo parado no Frasqueirão. Foi um encontrão ali entre os jogadores do Guarani. Eita. Só que o Ronald deixou a perna em cima do pé, na verdade, em cima da perna do Rafael. Por isso o cartão amarelo pro camisa número 19, o Ronald do ABC, Daniel. É o 4º amarelo na partida. Ficou barato esse amarelo, hein, Pedro Lino? Ficou. Ficou barato esse amarelo, viu? O cara foi intencional ali. Mirou na bola. Deixou na canela. Calçou ali o Rafael. Esperamos que não tenha sido nada grave, porque a entrada realmente foi feia, viu, Pedro? Pelo jeito não foi nada lá. O Rafael já levantou. O médico do Guarani está no gramado. Quem fez o gol do CSA foi o Thiago Marques. CSA 1, Ituano 0. Jogo parado no estádio Frasqueirão, ainda para atendimento ali do Rafael, que está com atendimento médico no gramado, mas parece que está tudo ok com ele, hein, Pedro Lino? Pelo jeito está tudo certo, agora confirmado o cartão amarelo para o Ronald. O ABC, o Pedro Paulo chutou a falta, o Guarani está no ataque, seguiu o lance, Daniel. Tá de certo. Goleiro para goleiro. Pedro Paulo pro Andrei. Mas teve encontrão de novo, o jogo volta de novo a ficar parado no estádio Frasqueirão, viu? Jogo parado, o Mirandinha sente as costas, o atacante do ABC ali também tá sentindo, na verdade é o camisa número 23 do ABC, é o Richardson, volante Richardson. Não foi nada, de goleiro para goleiro, Pedro Paulo para André, a bola está com o Guarani, Daniel. E o Matheus Sarará, viu? O Matheus Sarará deu adeus ao Bugrão, retornou para o Santa Clara lá de Portugal. O volante estava emprestado para o Guarani. Ao todo foram 22 jogos com a camisa do Alviverde, 10 no Paulistão, 12 pela Série C. Sarará participou aí de 30 minutos da última vitória sobre o Ipiranga na última rodada. Vai fazer falta, né, Pedro Lino? Vai fazer falta. O Sarará que não vinha sendo aproveitado nem pelo Marcelo Fernandes, nem pelo Matheus Costa. Ele volta pro Santa Clara de Portugal. E agora teve uma falta ali pro Guarani em cima do camisa número 4. O Alan Santos, tá tudo certo. Falta pro Guarani. 6 minutos do segundo tempo, segue 2-2 no Frasqueirão. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Bora dali pra não tomar ali conosco Valinhos FM, Rádio 87 de Itabaiana, retransmitindo os sinais FI. Por aqui vem o ABC, reposição de bola já em jogo, rolando a bola no Frasqueirão. 6 minutos do segundo tempo, segue tudo igual 2-2 para ABC e Guarani. Bola saiu para a lateral, é arremesso em favor da equipe do ABC. O árbitro volta atrás, marca a falta favorável à equipe alvinegra. Quem vai fazer a reposição é o goleiro Pedro Paulo, que vai sair no chutão com a perna canhota. Vai autorizar o árbitro, ele segura, cadencia. Estão querendo esfriar essa sopa aí, hein, Pedro Lino? O time do ABC tá querendo esfriar, o Guarani vem bem nesse segundo tempo, Daniel. 7 minutos
E o pessoal tá no YouTube aqui, o Gustavo Ortolan falou que hoje vai ser ABC 2, Guarani 3. Tá certo. Bora dali para não tomar ali 7 minutos jogados do segundo tempo. Arremesso lateral para a equipe do ABC no campo de ataque. Quem vai fazer a reposição é o Lucas Sampaio. Jogou com toda a força pelo lado esquerdo, chegou na dividida, tá nos pés do Alisson Tadei. Vem pro mano a mano, tem 2 na marcação, mas o jogo está parado. O que foi que houve? Tava na banheira e se ensaboando, Pedrolino. Tava na banheira, impedimento do atacante do ABC, que vai cobrar esse tiro livre indireto, né? É o goleiro Andrei. A chuva parou no estádio Frasqueirão, viu, Daniel? Tá certo. A chuva deu uma trégua no estádio Frasqueirão, choveu muito, mas o campo tá molhado. E por incrível que pareça, teve torcedor falando aí no chat que era só chutar pro goleiro que a bola molhada fica difícil para defender. E os 2 gols que saíram foi dessa mesma forma. Tanto o segundo gol do ABC quanto também do Guarani, né, Pedrolino? Isso mesmo. O gramado ainda continua molhado, né, Daniel? Mas só que agora me fugiu o nome. Que sai a água Drenagem? A drenagem do gramado do Frasqueirão muito boa, viu? Sim. Em nenhum momento ficou com poça d'água. Poça funcionando muito bem aí a drenagem do estádio Frasqueirão. Por aqui vem Guarani, atacando pelo lado esquerdo, vem com Mirandinha, tem na marcação em cima dele implacável Richardson. Tentou roubar essa bola, melhor foi a equipe do Guarani. Sai jogando pela intermediária nos pés agora do Rafael, vira essa bola recuando um pouco mais atrás, próximo ao círculo central, na marcação em cima dele o Alisson Tadei. Vem no mano a mano, sai jogando a equipe do Guarani pelo lado esquerdo, já no campo de ataque, trouxe por dentro com o Diego Torres, jogou na profundidade, a chance do Guarani, vem pelo lado esquerdo, marcação implacável do Alisson Tadei pelo lado canhoto, devolução, trouxe por dentro, chegou com Caio Melo, primeira movimentação dele nesse segundo tempo, de novo por dentro, é a chance de cruzamento, chegou um desvio da zaga da equipe do ABC, sai jogando a equipe mandante pelo lado direito, marcação implacável em cima dele, chega por ali agora o camisa 7, o Cauã Jesus para retornar essa bola, lá atrás pro goleiro Andrei, sai jogando o arqueiro Alviverde, trabalhando essa bola pela intermediária, trouxe por dentro no círculo central, ligação para o campo de ataque, virando essa bola em velocidade pelo lado direito, já no campo ofensivo a equipe do Guarani, cai nos pés agora do Cauã Jesus, dessa vez agora pelo lado direito, devolução de novo para Diego Torres para Cauã Jesus, trouxe por dentro de novo Cauã Jesus, Diego Torres, Cauã Jesus, de uma hora, segura essa bola, a equipe do ABC já está toda no campo de defesa, veio na intermediária, de novo com ele, Cauã Jesus, roubada de bola, vem de novo recuperando a equipe do Guarani, sai jogando agora com o Lucas Justin, mas foi calçado, está parado o jogo, com falta não dá, com falta não pode, ô Pedrolino. Falta pro Guarani em cima do Lucas Justin, falta perigosa, Daniel, tá lá o árbitro Fernando Antônio Mendes de Sales Nascimento Filho, fez a marca, falta do ABC em cima do Guarani, falta perigosa, 10 minutos do segundo tempo. Segue 2-2 no estádio Frasqueirão. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Por aqui, cobrança de falta para a equipe do Guarani. Kelvin jogou para dentro da grande área, passou por cima do Rafael, chegou na defesa fazendo o desvio. Vai direto para a linha de fundo, é escanteio para o Bugre, Pedrolino. Direto para a linha de fundo, o Kelvin, camisa número 5 do Guarani, cobrou a falta. O zagueiro do ABC afastou, é escanteio pro Bugre. Kelvin na cobrança também, Daniel. É a vez do Kelvin agora se redimir numa cobrança de escanteio, pode servir de assistência. O Kelvin foi que fez o gol contra, o segundo gol do ABC. É cobrança de escanteio lá pelo lado direito. Vai vir drone na área da meta do goleiro Pedro Paulo, que está preocupado. Jogadores agrupados dentro da pequena área, lance perigoso, quem sabe o terceiro gol do Guarani. Jogou na altura do primeiro pau, teve o desvio, a bola sobrando! Marcou bobeira! Tem que apanhar com cipó de goiabeira, ô Pedrolino. Belíssimo ataque do Guarani, o Kelvin cobrou o escanteio. Bela cabeçada do atacante, na verdade foi a cabeçada do Rafael, o zagueiro. A bola foi pra fora, é apenas tiro de meta pro goleiro Pedro Paulo, que já foi cobrado e tem ABC no ataque. Alô, torcedor bugrino, alvinegro e secador, no tempo do jogo agora eu vou. Jogados 11 minutos do segundo tempo até aqui. 17ª rodada da Série C e no Frasqueirão está assim. O Guarani tem 2, o ABC também tem 2, Pedrolino. Pela segunda divisão do Campeonato Paulista, Ecos e Tanabi conquistaram acesso. O Ecos empatou com o Mauá em 1-1. O Ecos subiu, né, para a Série A4 e o Tanabi venceu o Independente de Limeira por 1-0 e também está na Série A4 do Paulista do ano que vem.
Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Amarelo. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo nos canais FI, acompanhando o ataque do ABC, jogada por dentro, pelo lado direito em profundidade, tocou pra dentro, chutou e a lona! Gol! É do ABC! Alisson Tadei, numa jogada em profundidade pelo lado direito, cruzamento para dentro da grande área e mais uma vez a zaga do Guarani dormiu no ponto, deixou ele aparecendo sozinho, tranquilo, sem marcação para empurrar para o fundo das redes, e enquanto o barbante balançava, o meu cronômetro marcava 12 minutos da etapa final. Não adianta chorar nem reclamar, Andrei. Alisson Tadei amplia o placar. E agora, no estádio Frasqueirão, tá lá. O ABC tem 3, o Guarani tem 2, Pedro Lino. A jogada começou com o Bruno Leite. Ele achou o camisa número 23, Richardson, livre na lateral direita. Ele cruzou e falou: faz, Alisson Tadei, faz. O Alisson Tadei empurrou para o fundo das redes. O ABC vira o placar no Frasqueirão. Agora ABC 3, Guarani 2. Gol de Alisson Tadei, que o Andrei não viu nada mais uma vez, Daniel. Terceiro gol da equipe do ABC. Teve modificação também no Guarani, Pedro Lino. Teve modificação no Guarani. Daqui a pouco eu trago para vocês. Daniel, segue você aí. Na verdade, saiu o camisa número 7 do Guarani, o Cauã Jesus. E entrou o camisa número 21, Dentinho. No Guarani saiu o camisa número 7, Cauã Jesus. E entrou o camisa número 21, Dentinho. Aí então a modificação da equipe do Guarani. Dentinho que fez uma boa partida contra o Ipiranga, hein, Pedro Lino? Sim, o Dentinho que entrou bem. Deu vários passes contra o Ipiranga na vitória do Guarani por 2-1 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E tem ABC de novo no ataque, Daniel. Quem tá com a bola é o camisa número 19, Ronald. Ele que já passou pro camisa número 6, Lucas Sampaio. Aí então a equipe do ABC que vem trabalhando essa bola no campo de ataque. Vem com o Emerson, virando pelo lado direito. Trouxe por dentro na intermediária, tá nos pés do Ronald, que vem fazendo uma boa partida. Abre na ponta direita, a movimentação agora com o Matheus Rocha. Trouxe na profundidade, marcação em cima dele é do Emerson. Jogou por dentro, chegou o carrinho por baixo do Alan Santos impedido. O ataque do ABC. Esperamos que a entrada do Dentinho dê novo sangue, uma nova cara para a equipe do Guarani. Modificação na equipe do Bugre. Saiu o Cauã Jesus e entrou Dentinho com a 21. E também teve amarelo para o Mirandinha. Quantos cartões já tem no jogo, hein, Pedro Lino? Pro Guarani tem 2, 3. Lucas Justin, Rafael e Mirandinha. No ABC, Patrick e o Ronald. Aí então 5 cartões amarelos no jogo até aqui. 3 para o Guarani, 2 para o Bugre. Por aqui 15 minutos jogados da segunda etapa. Tá ficando difícil a situação do Guarani. O ABC vai conseguindo a sua primeira vitória dentro de casa. Desde que começou essa Série C, não consegue vencer dentro do Frasqueirão. São 8 jogos sem vitórias dentro de casa. E aí tem que quebrar esse tabu logo com o Guarani, ô Pedro Lino? Aí é brincadeira, viu, meu filho? Logo com o Guarani, o ABC vai vencendo e saindo momentaneamente da zona de rebaixamento. Tem falta para o Guarani, Kelvin na bola, no momento que o Eduardo Biazuz empata. CSA 1, Ituano 1, gol de Eduardo Biazuz. Bora dar-lhe para não tomar-lhe por aqui. 16 minutos jogados do segundo tempo. É cobrança perigosa em favor da equipe do Guarani. Joga para dentro da grande área, o desvio de cabeça, é a chance, é lona! Gol! É do Bugre, 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 Bugre! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Rafael é o nome da fera! Camisa número 3 do Guarani.
deixa tudo igual no Frasqueirão. O Guarani ainda tá vivo, sobe o hino do Bugre aí, Bolacha. Rafael é o nome da fera. Bola aérea, ele subiu, cabeceou, o goleiro bobeou e a rede balançou. E enquanto o barbante balançava, o meu cronômetro marcava 16 minutos da etapa complementar. Não adianta chorar nem reclamar, Pedro Paulo. Rafael deixa tudo igual no Frasqueirão. E agora, no Super Placar FI, tá lá. O Guarani tem 3, o ABC também tem 3, Pedro Lino. Belíssimo cruzamento do Kelvin na cabeça do Rafael. Ele que subiu mais alto que os zagueiros do ABC. O goleiro Pedro Paulo não viu nada, está empatado no Frasqueirão. Agora, ABC 3, Guarani também 3 e tem ABC no ataque, Daniel. Bora dali pra não tomar ali 18 minutos jogados do segundo tempo até aqui. Segue no placar tudo igual no Frasqueirão. 3 para o ABC, 3 também pro Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Por aqui, cobrança em favor da equipe do ABC pelo lado esquerdo. É lance perigoso, hein, Pedro Lino? Lance perigoso, falta pro ABC. Quem vai pra bola é o camisa número 14, Rafael Waller. É ele quem vai pra cobrança, camisa número 14, Rafael Waller, recém-contratado do Marcelo Dias. Cruzamento pra dentro, desvio de cabeça, a bola sobrou na intermediária, vem de novo o Guarani. Trabalhando pelo lado esquerdo em profundidade, vem com ele Mirandinha. Pega a velocidade, pega a faixa expressa, mas a bola não acompanhou a velocidade dele. Recupera a equipe do ABC, está jogando pelo lado esquerdo, vem de novo com o domínio agora do camisa número 20, Alisson Tadei. Trouxe na intermediária, está no campo de ataque a equipe do ABC. Vem pelo lado esquerdo, marcação implacável da equipe do Guarani, já todo mundo no campo defensivo. Chega nos pés do Ronald, de novo com ele, devolução para o Alisson Tadei. Pelo lado esquerdo, chega na marcação, em cima dele vem o Kelvin. Tenta recuperar essa posse de bola, a equipe do ABC vai valorizando o quanto pode. O domínio dentro do Frasqueirão. Bola recuada lá no centro do gramado. Vai recomeçar o trabalho de novo. A equipe do ABC. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Conosco, Rádio Valinhos FM 87,9 e Rádio 87 de Itabaiana. Timaço do Roberto, o que é aqui, rapaz? Roberto Carioca. Carioca. Deixa eu melhorar só essa letra aqui. Carioca. Toda a galera lá interagindo, participando. Timaço aí do Roberto Carioca também aqui, retransmitindo o Sinal FI. Alô, torcedor, bugrino, alvinegro e secador. No tempo do jogo agora eu vou. Jogados 20 minutos do segundo tempo até aqui. 17ª rodada da Série C e no Frasqueirão está assim. ABC tem 3, Guarani também tem 3, Pedro Lino. Na Série A, o Ceará venceu o Bragantino por 1-0. O Fluminense venceu o Fortaleza por 2-1. E o Botafogo de Ribeirão Preto empatou fora de casa com o Remo por 1-1 e está na zona de rebaixamento da Série B. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Daniel Farias. O gorducho, barbucho, massofucho do Rádio Esportivo Brasileiro. Vai vir mudança no Guarani. Daqui a pouquinho o Pedro Lino confirma pra gente quem entra e quem sai na equipe do Bugre. 21 minutos passados até aqui. Segue tudo igual no Frasqueirão. 3 para o Guarani, 3 também para o ABC. Modificação também na equipe do ABC, hein, Pedro Lino? Isso mesmo, modificação na equipe do ABC, Daniel. Eu já falo pra você quem que entra e quem que sai. Tá certo, jogo parado no Frasqueirão para as modificações. E aí vem tudo por atacado, meu amigo. Aí é brincadeira, vem um 18-10 do ABC. Vou ajudar aqui o Pedro Lino. Saiu 3 o Rodolfo. Ó, no ABC saiu camisa número 3 Rodolfo e entra o 18 do ABC é o Genison. E também Genison. E saiu o Rafael Waller 14 e entra o 10 Anderson Rosa. Então no ABC saiu 3 Rodolfo e o 14 Rafael Waller, entre o camisa número 18 Genison e o camisa número 10 Anderson Rosa. No Guarani sai o autor do gol Mirandinha, camisa número 11, e entre o camisa número 20 Gabriel Silva. No Guarani sai Mirandinha
e entra Gabriel Silva com a camisa número 20. Aí então as modificações da equipe do Guarani e também do ABC. Conosco, Rádio Valinhos FM 87,9, Rádio 87 de Indaiatuba, do timaço do Roberto Carioca, retransmitindo o Sinal FI. Por aqui, arremesso lateral para a equipe do Bugre. Vem trabalhando essa bola no campo de defesa, valoriza por ali, tenta segurar como pode o Lucas Justin. Foi puxado e tá marcada a falta. Com falta não dá, com falta não pode, o Pedro Lino. Com falta não pode, Daniel, e teve mais uma substituição no Guarani. Já, então, nossa, no Guarani, o Caio Melo entrou no decorrer da partida e já saiu. E entrou o 22 Cadi. Então no Guarani são 2 substituições, Daniel. Saiu o Isaac saiu, entrou o Caio Melo, né? Então saiu o Caio Melo, com a 18 entrou o 22 Cadi. E também saiu o camisa número 11 Mirandinha. E entrou o camisa número 20 Gabriel Silva. Aí então as modificações do ABC e também do Guarani. E aí o Caio Melo saiu de cansado, né, meu amigo? Foi só... Ou saiu de cansado ou sentiu, povo, né? Ou saiu cansado ou sentiu. Ele que entrou no decorrer da partida e já acabou sendo substituído. O Guarani só tem mais um cartucho para queimar, não é isso, Pedro Lino? Isso, só tem mais um cartucho. E não, o ABC? Tem 2, né? Não. Ah, não, tá certo. O Guarani já fez 4, o ABC fez 3. Então o ABC tem mais 2 cartuchos para tirar, né? O técnico Rodrigo Santana e o Matheus Costa do Guarani tem apenas 1. Bora dar ali pra não tomar ali, jogo tá frenético no estádio Frasqueirão. Por aqui vem no chutão a equipe do ABC tentando fazer a ligação pro campo de ataque, buscava ali o Matheus Rocha. Melhor pra equipe do Guarani, recupera essa bola no campo defensivo, sai no chutão por ali com o Rafael. Joga essa bola lá pra frente, chega fácil pro goleiro Pedro Paulo fazer a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Por aqui 24 minutos jogados do segundo tempo, segue tudo igual 3-3 no estádio Frasqueirão. Conosco retransmitindo os sinais FI. Rádio Valinhos FM 87,9 e Rádio 87 de Itabaiana, também retransmitindo os sinais FI. Por aqui, arremesso lateral favorável para a equipe do Guarani. Tem pressa, joga a equipe do Brugge pelo lado esquerdo, a tentativa era para o Diego Torres, na devolução ele pega muito embaixo da bola, joga de novo para a lateral, agora reposição para a equipe do ABC. Faz esse jogo virar pelo lado esquerdo, vem na profundidade agora com o Lucas Sampaio. Vai na movimentação, tá no campo de ataque a equipe do ABC, marcação implacável em cima dele, teve que recuar agora pro camisa 17, o Bruno Leite. Domina essa bola, traz agora nos pés do Lucas Sampaio no círculo central. Começou. Cadencia de novo, traz por dentro de novo com o Bruno Leite. Ele que foi um dos gols marcados pela equipe do ABC. Trouxe na intermediária por dentro, movimentação do ABC pelo lado canhoto. Chegou com ele o Alisson Tadei, cruzamento para dentro da grande área. Chegou o desvio por baixo. A bola ainda tá viva na intermediária, chega nos pés do Lucas Sampaio. Arrisca de longe, bateu na zaga, teve o desvio, vai para a linha de fundo. É escanteio para o ABC. Tem gol aonde, Pedro Lino? Começou na Neoquímica Arena, Corinthians 0, Bahia 1, a 1 minuto do primeiro tempo, Michel Araújo abre o placar. Corinthians 0, Bahia 1, 1 minuto, hein, Daniel? Tá aí então informando o placar ao vivo, Futebol Interior no comando hoje do Pedro Lino. Por aqui é cobrança de escanteio, autorizou, jogou na altura do segundo pau, subiu o Andrei de novo na saudade, viu? Vou deixar aqui ressaltado, viu, Pedro Lino? Bola volta na intermediária, tá de novo no domínio da equipe alvinegra. Vira essa bola pelo lado direito, tentativa de ligação pro campo de ataque, subiu o desvio. Sai jogando agora a equipe do Bugre, com o Gabriel Silva em profundidade pelo lado esquerdo. Ninguém se aproximou, ele vai levando, pega a faixa expressa, vai no mano a mano, tá no campo de ataque. Tem marcação em cima dele, vem com o Lucas Sampaio, jogou o carrinho, ficou na saudade de novo. Adeilson também no carrinho, ficou na saudade. Foi pro mano a mano e agora chegou o Richardson jogando pra lateral. Arremesso em favor da equipe do Guarani, mas o Gabriel Silva engatou a quinta marcha e pisou o pé no acelerador, Pedro Lino. É, boa chance agora do Guarani, o Gabriel Silva que entrou agora no segundo tempo. E tem Guarani no ataque, Daniel. Bora dar ali pra não tomar ali o Guarani, valorizando a posse de bola, recua, joga um pouco mais atrás com o Rafael, vira esse jogo pelo lado esquerdo agora com o Cadi, virando essa bola próxima à linha que divide o gramado. Chega como opção o Alan Santos, vai avançando pro campo de ataque, mas tem 2 na marcação, ficou difícil. Tenta virar esse jogo agora por dentro com o Diego Torres, com a perna canhota, joga na profundidade, furou a zaga da equipe do ABC, sobra nos pés agora do Lucas Justin, trouxe por dentro de novo ele, Diego Torres, a bola ainda tá viva, é a chance, Diego Torres bateu!
bateu e a lona! Gol! É do Bugre! Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Diego Torres é o nome da fera. Jogada sensacional pela intermediária. Deixaram a bola sobrar para ele na meia-lua da grande área. E ele de canhota venenosa joga no canto direito do Pedro Paulo, que nada pôde fazer. E enquanto o barbante balançava, o meu cronômetro marcava 27 minutos da etapa complementar. Não adianta chorar nem reclamar, Pedro Paulo. Diego Torres bota o Guarani na vantagem. E agora, no Super Placar FI, tá assim. O ABC tem 3, o Guarani tem 4, Pedro Lino. Belíssimo passe do Gabriel Silva, que acabou de entrar nesse segundo tempo. Ele falou, faz, Diego Torres, faz. O Diego Torres de fora da área chutou. O goleiro Pedro Paulo não viu nada, o Guarani vira o placar no Frasqueirão. Agora, Guarani 4, ABC 3, 28 minutos desse segundo tempo. Bora dali pra não tomar-lhe, alô torcedor bugrino. Quer acabar com o tabu, ABC? Aqui não, diz o Guarani. Mas vem de novo a equipe alvinegra pelo lado direito, é lance perigoso. Chegou na defesa o Andrei, que comemora muito e tem que comemorar, porque de todas as defesas, a primeira que ele acerta, Pedro Lino. Belíssima chegada agora do ABC. O Andrei fez bela defesa, é escanteio pro ABC, o camisa número 2. Camisa número 22 do ABC vai pra cobrança. Aí então vamos para a cobrança, escanteio, jogada para dentro, mas o árbitro já está marcando irregularidade no lance. Tá tendo empurra dentro da grande área, Pedro Lino. Tá tendo empurra, vai cobrar de novo o escanteio, Daniel. Quem é que vai para a cobrança? Não é o Alisson Tadei não, né? O Alisson tá aqui na ponta. Daqui a pouco você confirma pra gente. Vamos para a cobrança de escanteio, é novo cruzamento. Jogou pra dentro da grande área, a bola sobra agora com o Alisson aqui na intermediária. Ele segura essa bola, marcação de novo do Diego Torres. Vira na categoria pelo lado direito em profundidade. É a chance da equipe do ABC. Tentou cruzamento, chegou o desvio, novo escanteio para a equipe mandante, Pedro Lino. Novo escanteio, camisa número 26 que vai pra cobrança. O camisa número 26 é o Matheus Rocha. Autorizou o árbitro Matheus Rocha, jogou pra dentro da grande área, desvio de cabeça. Andrei faz a defesa em 2 tempos. Impossibilita o gol do empate. Guarani tá na frente, virou no Frasqueirão, Pedro Lino. Virou no Frasqueirão, tem um jogador do ABC caído, o árbitro vai lá conversar. E pelo jeito vem a maca móvel aí, viu? Alô, torcedor bugrino, alvinegro e secador. No tempo do jogo agora eu vou. Jogados 30 minutos do segundo tempo até aqui. 17ª rodada da Série C, no Frasqueirão está assim. O Guarani tem 4, o ABC tem 3, Pedro Lino. Mais cedo, o Maringá venceu o Retrô por 1-0 na Série C. A Ponte Preta venceu o Itabaiana por 1-0, está classificada para a próxima fase. E a Inter de Limeira venceu o Rio Branco do Espírito Santo pela Série D, pelo primeiro jogo das quartas de final. Gol de Lucas Douglas. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Daniel Farias. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo nos canais FI, na Valinhos FM e na Rádio 87 de Itabaiana. Você curte a emoção aqui. Por aqui, 31 minutos jogados do segundo tempo, segue a vitória parcial do Guarani no placar de 4-3. Vai subindo para que posição na tabela aí o Guarani, ô Pedro Lino? Tem essa informação pra gente aí, pro torcedor bugrino se animar nessa noite de sabadão, 16 de agosto já, né? Não. 16 de agosto. Agosto. Neste momento, Daniel, Guarani entra no G8 da Série C. É o 7º colocado com 23 pontos ganhos. E o Ituano vira contra o CSA. Bruno Silva, Ituano 2, CSA 1. Tá tudo tranquilo e favorável pro Guarani, tá dando tudo certo. Vai alcançando a 7ª posição do G8. A chance do Guarani de entrar no G8 e dormir nessa rodada é a seguinte: tem que torcer pela derrota do Brusque para o Londrina, que joga amanhã. O empate ou a derrota do CSA contra o Ituano. O placar tá quanto lá, o Pedro Lino? 2-1 pro Ituano. 2-1 para o Ituano. Então tá sendo favorável para a equipe
do Guarani essa vitória. E aí tem que torcer pelo empate ou a derrota do Confiança contra o Floresta, que também joga amanhã. E aí o empate, se aí não der certo o jogo entre Confiança e Floresta, pode torcer pelo empate ou a derrota do Ipiranga, que joga dentro de casa contra o Botafogo na próxima segunda-feira. É assim que tem que acontecer para que o Guarani termine essa rodada dentro do G8. Afinal de contas, faltam mais 3 para terminar a primeira fase, hein, Pedro Lino? Faltam mais 3 jogos, Daniel. O Guarani que está enfrentando o ABC hoje, né? Na próxima rodada encara o Confiança na próxima segunda-feira no Brinco de Ouro da Princesa. Depois fecha a Série C contra o Tombense em Tombos no dia 30 de agosto às 5 horas da tarde. Aí então as informações dele, que é a enciclopédia do esporte campineiro, Pedro Lino. Bateu foto com teu pai esses dias aí, eu vi na rede social. Você viu lá? É a cara o pessoal dele, fala que é igual, aí é triste, hein? É a cara de um focinho do outro. Cobrança de tiro de meta agora para a equipe do Guarani. Alô, torcedor bugrino espalhado, curtindo a transmissão nos canais FI, na Valinhos FM, também na Rádio 87 de Itabaiana. Tá dentro do G8 o Guarani. Ainda tá viva a esperança e o sonho do acesso. Por aqui vem a ABC, trabalhando a posse de bola agora com o Bruno Leite, camisa número 17, marcou o gol do ABC aos 6 minutos da primeira etapa. Vem trabalhando de novo a equipe do ABC, valorizando essa posse de bola pelo lado direito. Chega nos pés agora do Lucas Sampaio. Valorização, chega por ali, 33 minutos jogados. Chega na profundidade, cruzamento para dentro. Desvio de cabeça, a bola ainda tá viva. Chega o corte por baixo da equipe do Guarani. A bola vem sobrando no círculo central de novo com ele, o Bruno Bispo, com a abraçadeira de capitão da equipe alvinegra. Trabalha essa bola pelo lado esquerdo agora com o Bruno Leite. Vai em profundidade pelo lado esquerdo, a tentativa era para o Deilson. A bola muito marcada de evolução de novo no campo de defesa para a equipe do ABC. Está chegando agora com o Matheus Rocha, trouxe por dentro na intermediária, chegou nos pés do Ronald, ele virou, não dá espaço senão ele chuta. Trouxe por dentro no meio de 3, a bola ainda está viva, recupera a equipe do Guarani. Diego Torres não conseguiu sair bonito com a bola e a chance do ABC, bateu por baixo. Passa com perigo, quase o gol do empate do ABC. Diego Torres marcou bobeira, o Pedro Lino. Belíssimo chute do camisa número 18 do ABC, Daniel. Ele que entrou no decorrer da partida, o Genison. Ele que é ex-Guarani, o Diego Torres perdeu. A bola foi pra fora, é apenas tiro de meta pro goleiro Andrei. E o João Vitor, hein, o Pedro Lino, foi integrado no Guarani aí depois das negociações com o Riga, lá da Letônia, esfriaram nos últimos dias e se mantém na equipe aí pela Copa Paulista, que foi eliminado hoje o Guarani, e então fica à disposição da equipe titular, mas lembrando que ele ainda está disponível no mercado da bola, nessa janela que fecha só no dia 2 de setembro, Pedro Lino. Isso mesmo, o João Vitor foi reintegrado após não concluir a transação, Daniel, e pelo jeito o bicho tá pegando ali no Frasqueirão. Tem cerca de 10 a 15 policiais na beira do gramado pra torcida não fazer nada. É, meu amigo, vai ser difícil, viu? Tá jogando dentro de casa, o ABC vai encontrando, por enquanto, a sua nona derrota. Nono jogo dentro de casa sem vencer. É difícil para uma equipe que entrou na última rodada na zona da degola, joga dentro de casa, não consegue vencer diante do seu torcedor, coloca ingressos a R$20, que é para atrair o público, e aí vai perdendo dentro de casa. É muito triste a situação do ABC. Tomara que piore. Vem de novo o Guarani. Trabalhando essa bola no campo de ataque, vai vencendo parcialmente no placar de 4-3. Vem na profundidade. É a chance agora com ele, Bruno Santos. Bateu, pegou muito embaixo da bola, marcou bobeira. Tem que apanhar com cipó de goiabeira, o Pedro Lino. Belíssima chance do Bruno Santos. O zagueiro do ABC estava junto lá com ele. A bola foi pra fora. Perdeu um gol. Perdeu o 5º gol do Guarani. A bola acabou batendo por último do Bruno Santos. É apenas tiro de meta para o goleiro Pedro Paulo. O Guarani segue vencendo no Frasqueirão. Guarani 4, ABC 3, 36 minutos do segundo tempo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Conosco, Rádio Valinhos FM 87,9,
Rádio 87 de Itabaiana, da equipe do timaço do Roberto Carioca, retransmitindo os sinais FI. Por aqui, 36 minutos, quase 37 da reta final do jogo. Alô, torcedor bugrino, o cronômetro é amigo da equipe do Alviverde. Já o Alvinegro vai perdendo dentro de casa e o torcedor já tá na arquibancada no alambrado, meu amigo. Promessa de invasão de campo. Tomara que isso não aconteça, mas o torcedor do ABC tá muito revoltado, Pedro Lino. O torcedor do ABC tá revoltado, o goleiro Andrei caiu ali, pelo jeito é cera, o Guarani vai vencendo. E temos o cartão amarelo pro camisa número 6 do Guarani, o Emerson, Daniel. O Emerson do Guarani está amarelado. Daí então o 6º cartão amarelo do jogo, o 4º da equipe do Guarani. 37 minutos jogados até aqui, são as emoções da 17ª rodada do Brasileirão da Série C. Guarani vai vencendo e vai entrando no G8 momentaneamente. Para permanecer nessa rodada, precisa de somas de resultados. E o técnico Matheus Costa vai caindo na graça do Guarani, hein, meu caro Pedro Lino? É o 3º técnico a passar no comando do Bugre, depois do Marcelo Souza e Marcelo Fernandes. Começou com um empate no clássico contra a Ponte Preta e uma vitória contra o seu antigo time, o Ipiranga, na vitória de 2-1 para o Bugre na última rodada da Série C. Técnico Matheus Costa caindo na graça do torcedor bugrino. Vai vir mudança na equipe do Guarani. Quem entra e quem sai, Pedro Lino? No ABC, Daniel, sai o camisa número 8, Adeilson, e entra o camisa número 9. O camisa número 9 do ABC é o Joãozinho. Sai o Adeilson no ABC, entra o 9, Joãozinho. E no Guarani sai o dono do gol da virada do Guarani, Diego Torres, camisa número 10. E entra o camisa número 14, o Márcio Silva. O Matheus Costa vai dar uma recuada. Sai o camisa número 10, Diego Torres. E entre o zagueiro 14, Márcio Silva. Não sei se é uma boa não, hein, Pedro Lino? Qual é a tua análise? Daniel, tá quase terminando o jogo já, né? Achei boa a substituição, dá uma recuada no time. O ABC não parece firme no ataque. E mandou um abraço, acabou de aparecer na transmissão ali. Tá sempre ligado aqui no Futebol Interior, Edu do Táxi. Edu do Táxi, bugrino doente. Mais que doente. Encontro ele sempre no Taquaral, dando aquela caminhada no domingo de manhã. Grande abraço pro Edu do Táxi, tá no estádio Frasqueirão, acompanhando a vitória do Guarani contra o ABC. Tá certo. Meu caro Pedro Lino, técnico Matheus Costa já queimou todos os seus cartuchos, né? Matheus Costa já fez as 5 substituições. Saiu o Isaac, Diego Torres, Cauã Jesus, Mirandinha e o Caio Melo. No momento que o CSA empata. CSA 2, Ituano também 2. Placar também favorável para a permanência do Guarani dentro do G8. Alô, torcedor bugrino, fica de olho, tem que torcer pela empate ou pela derrota do CSA. Por enquanto, placar favorável para a equipe do Guarani se permanecer dentro do G8. Senti a falta do Cicinho, viu, o Pedro Lino? Ele vem se destacando aí no Bugre desde a sua chegada lá no clube em junho. Ele chegou na equipe em junho. Lateral se tornou um verdadeiro garçom aí na temporada, liderando a assistência no clube. Isso, hoje, por esses dias que foi, semana passada, o dia do garçom, garçom. A assessoria de imprensa do Guarani postou nas redes sociais o garçom Cicinho, que vem fazendo ótimas partidas. Ele que foi contratado no decorrer da Série C. E no momento que volta a chover forte no estádio Frasqueirão, 40 minutos do segundo tempo, Daniel. Alô, torcedor bugrino, alvinegro e secador, no último tempo do jogo, agora eu vou. Já jogados 40 minutos do segundo tempo até aqui, 17ª rodada da Série C, e no Frasqueirão está assim: o Guarani tem 4, o ABC na ataca com 3, Pedro Lino. Betão fez o gol do CSA 2, Ituano 2, o Atlético Paranaense vai empatando com o Cuiabá em 0-0 pela Série B. E na Série A, na Neoquímica Arena, o Corinthians vai perdendo para o Bahia por 1-0. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Daniel Farias. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo aqui nos canais FI, também na Valinhos FM e na Rádio 87 de Itabaiana. Por aqui, escanteio para a equipe do ABC, cruzamento para dentro da grande área, sob o desvio de cabeça, a bola vem sobrando na intermediária, cai nos pés do Ronald, tem que ficar atento dele, não dá espaço, vem trabalhando de novo a zaga da equipe do Guarani, vibra para cima dele ali, o Lucas Jansen, tem que vibrar porque o Ronald é artilheiro
artilheiro da Série D, recém-contratado do ABC, é perigoso, é danado, tem que marcar em cima dele. Vem de novo a bola, de novo com o Ronald pelo lado canhoto, ele segura essa bola, já toca com seu companheiro ali por ali, o Genilson, vem trazendo por dentro, marcação implacável por 2, trouxe devolução pro Lucas Sampaio, cruzamento pra dentro da grande área, é pressão do ABC, mas chega a zaga do Guarani, vem no contra-ataque agora com o Bruno Santos, pega essa bola no campo de defesa, avança pela linha que divide o gramado, tá no campo de ataque a equipe do Guarani, vem na profundidade de novo na devolução, chegou por ali agora com ele o Rafael, devolução, tá marcado, o jogo tá parado, baixo tá o gramado e o pessoal passando dessado e vai sair cartão amarelo aí pro Dentinho, Pedro Lino. Sai cartão amarelo pro camisa número 21, Dentinho, ele que fez falta em cima do zagueiro do ABC, camisa número 21, Dentinho do Guarani está amarelado, é o 7º cartão amarelo na partida. Tá certo, vamos para os 42 minutos jogados desse segundo tempo, é reta final do jogo, vem trabalhando de novo a equipe do ABC pelo lado direito, quem domina essa bola por lá é o Joãozinho, acabou de entrar nesse segundo tempo, reta final do jogo, daqui a pouquinho acaba o tempo regulamentar e vamos para os acréscimos do árbitro Antônio Mendes de Sales Nascimento Filho, o trio de arbitragem é paraense, e para você que vai nos acompanhando no YouTube, na Valinhos FM, na Rádio 87 de Itabaiana, daqui a pouquinho tem o fim de jogo, o melhor em campo, coletivo, intervalo, tem notas do jogo, comentário final e ficha técnica, tudo isso na jornada esportiva dos canais FI. 43 minutos jogados por aqui, é cobrança de falta para a equipe do ABC, lance perigoso, jogou para dentro da grande área, o desvio de cabeça, a bola vem sobrando na intermediária, caiu nos pés agora do Bruno Leite, a Crisca de longe, bateu na zaga e voltou, vem voltando no campo de defesa da equipe do ABC. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por vocês. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Bora dali pra não tomar ali, vem a equipe do Bugre trabalhando essa bola pela intermediária agora com o Diego Torres, ligação de contra-ataque, foi puxado e tá marcada a falta. Com falta não dá, com falta não pode, tem que sair um amarelinho aí, ô Pedro Lino. Falta do Bruno Leite, camisa número 17, ele está amarelado, camisa número 17 do ABC, amarelado na partida, é o 8º amarelo na partida, Daniel. Aí então o 8º cartão amarelo do jogo, Bruno Leite, autor do gol da equipe do ABC aos 6 minutos da primeira etapa, jogo parado no Frasqueirão. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Daniel, diga, Pedro Lino. Já que o jogo está parado, o jogador do ABC está no gramado caído, tá entrando a maca móvel. Hoje é sábado e sábado é dia de pizza do Dadá. É, meu amigo, daqui a pouco vamos saborear a nossa, com aquela borda recheada. Meu amigo, não é por mexer não, a pizza do cara é bom, viu? O Bolacha gosta, não gosta de bolacha? Bolacha ama. Bolacha gosta. Jogo parado no Frasqueirão, vai ter mudança, Pedro Lino? Tem mudança no time do ABC. O último, né? A última mudança. O Bruno Leite fez a falta no zagueiro do Guarani, sentiu ali, entrou a maca móvel. Vamos ver quem vai entrar pelos lados do ABC, Daniel. Sai o camisa número 17, o Bruno Leite, que acabou de fazer a falta. E entra o camisa número 5 do ABC, o Henderson. No ABC sai o 17, Bruno Leite. E entra o camisa número 5, Henderson. As duas equipes já fizeram as 5 substituições na partida. No momento que o árbitro sobe mais 9. É até o ABC empatar, Pedro Lino. Mais 9, vamos até 54 minutos desse segundo tempo. Ele subiu 9 minutos, eu vi assim, até o ABC empatar. Mas vem o Guarani de novo no ataque. Pela intermediária do campo de ataque pelo lado esquerdo. Trouxe na profundidade a chance do Guarani. Chegou o desarme da equipe do ABC. Sai jogando pelo lado esquerdo, devolução. Agora sai trabalhando com ele o Lucas Sampaio. Devolução, pegou a falta. O jogo está parado, mas tem pressa a equipe do ABC. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária sim mais próxima de você. Daniel. Chamou, falou, Pedro Lino. Quem tá com a gente aqui no YouTube é o Thiago Barba, o Fábio Almeida, o Luciano Henrique, Avante Bugrão, Gustavo Ortolan falou também, o Bruno Jota, vamos lá Guarani. Quem tá com a gente aqui também, o Carlos Henrique, vamos Bugre, Daniel Melhor que Galvão, o Leandro Aê. Quem tá com a gente aqui também, deixar um grande abraço, fera, João Limírio Neto. Bom final de semana pra você aí, tamo junto, João.
Quero mandar um abraço aqui então pro Carlos Henrique, que pediu para mandar um abraço também pra Mili. Melhor do que o Galvão, meu amigo? É brincadeira, viu? Haja coração torcedor, o que é isso, meu amigo? Quem dera, meu amigo. Tem que comer muito arroz com farinha ainda, Pedro Lino. Galvão é difícil de superar Não tem como. O pessoal tá lembrando aqui, Daniel, que Guarani e ABC sempre fazem jogo épico, que aquele 6-0 que o Guarani conseguiu acesso da Série C pra Série B. Guarani e ABC sempre fazendo bons jogos, tanto na Série B como na Série C, Daniel. Bora dar ali pra não tomar ali 47 minutos jogados até aqui, reta final do jogo. Vamos até... Me ajuda na matemática. 54, temos... 54. 40... Tem supletivo, Bolacha? 47 minutos do segundo tempo. Quem tá com a gente aqui também é o Roberto Silva. Ele que está em Pindamonhangaba, na escuta, torcendo pro Guarani. O Gustavo Ortelo falou aqui: futebol interior tem a melhor transmissão. Joel Silva, tamo junto. Joel Silva, tamo junto, grande abraço. Tá certo, a galera interagindo, participando, mande sua mensagem aí no chat, interaja, seja o nosso comentarista virtual. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, que você não perde nenhum jogo do Guarani. Por aqui vem a ABC, a bola ainda tá viva dentro da grande área, desvio de cabeça. Chega próximo à meta do goleiro Andrei, que apenas acompanha. É tiro de meta para o Guarani, vamos aos 48 minutos do segundo tempo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Você torcedor bugrino, você torcedor alvinegro, você também secador, não sai daí da nossa transmissão. Daqui a pouquinho tem o fim do jogo, tem o melhor em campo, tem a coletiva de imprensa, tem também as notas do jogo, o comentário final de Pedro Lino e a ficha técnica da Daniel, partida. Chamou, falou Pedro Lino. Chegou a mensagem no Zap aqui, Zap. Eu que perdi o Zap essa semana, consegui recuperar. Leonardo Turati, do Vila Boa Vista aqui de Campinas, ele manda um pizza do Dadá. Deixar um abraço pro Leonardo Turati, pra Daina, esposa dele. Um grande abraço pra vocês, tamo junto. E vem o ABC trabalhando essa bola pelo lado esquerdo. Em profundidade, chega nos pés agora do Lucas Sampaio. Invadiu a grande área, deixou pro Joãozinho. E a chance do ABC, bateu de canhota. Chega o Rafael fazendo o desvio, vai pra linha de fundo. É escanteio para o Guarani. Quem vai pra cobrança lá é o Anderson Rosa, o Pedro Lino. Quem vai pra cobrança é o Anderson Rosa, camisa número 10 do ABC. Temos 49 minutos do segundo tempo. Conhece esse miudinho aí? Ryuta Takahashi. Faz bagunça, viu? E, Daniel, o Gustavo Ortolã lembrou de umas transmissões atrás, do Dia dos Pais, inclusive. Ainda bem que já deixei o like para não ter chance de ter água na minha bebida que eu beber, hein? Tá certo. Bora dar ali pra não tomar ali. Cobrança de escanteio feita, desvio de cabeça da zaga da equipe do Guarani. A bola volta no campo defensivo. E aí o goleiro Pedro Paulo da equipe do ABC vai como goleiro linha, meu amigo, vai pra frente. A equipe do ABC tá sofrendo pressão das arquibancadas, tá todo mundo no alambrado, o risco de invasão de campo é sério, hein, Pedro Lino? Vem de novo o ABC em profundidade pelo lado esquerdo, vem caindo nos pés agora do Anderson Rosa, cruzamento pra dentro da grande área intermediária, chega no corte a equipe do Guarani, vem no contra-ataque com Bruno Santos, tá no campo de defesa, passando a linha que divide o gramado, já em profundidade, cai nos pés dele, vem no mano a mano no meio de dois, trouxe por dentro, Diego Torres é quem domina, tem tempo, tem espaço, chutou de longe no travessão! Quase o quinto gol do Guarani, que é isso, Pedro Lino? Ele que entrou agora no segundo tempo de fora da área, o camisa número 20, Gabriel Silva, chutou. A bola foi lá onde a coruja dorme, do Pedro Paulo. E agora tem ABC no ataque, Daniel, 50 minutos do segundo tempo, tem mais 4 minutos, ou pro Guarani manter o placar, ou pro ABC tentar o empate. Fim da enquete no nosso YouTube. Quem vence o jogo de hoje? 51% acredita na vitória do ABC, 46% acredita na vitória do Guarani e apenas 1% acreditava no empate. Obrigado para você que participou, interagiu e participou da nossa transmissão aí na enquete. Para você que está aí acompanhando a gente, 63 aparelhos simultâneos, deixe sua mensagem, deixe seu like, interage, mande sua mensagem que o Pedro Lino, ela vai ler aqui no ar. 51 minutos jogados, cruzamento para dentro da grande área, o ataque do ABC nas mãos do goleiro Andrei para fazer a defesa. Tem gol aonde, Pedro Lino? Pelo jeito foi anulado. O ABC virou para cima do Ituano, só que não valeu. 2-2 CSA e Ituano.
Tá aí as informações do placar ao vivo Futebol Interior. Por aqui vem trabalhando a equipe do Guarani pelo lado esquerdo. Profundidade de novo, na verdade quem vinha era o ABC. Pressão total nessa reta final do jogo. Meu caro Pedro Lino, é pressão no coração do torcedor bugrino e pressão do torcedor do ABC dentro do estádio Frasqueirão. Arremesso lateral já feito e quem vem fazendo a reposição agora é o Alisson Tadei. Invadiu a grande área, deixaram espaço para ele, ele chuta, bateu o desvio e quase faz o gol do empate. A bola bateu no desvio, foi para a linha de fundo, é escanteio para o ABC. Segura a emoção, Pedro Lino. Belíssima jogada do Alisson Tadei, ele chutou, a bola desviou no Lucas Justin. É escanteio pro ABC, no momento que o árbitro chama lá e dá cartão amarelo para alguém do Guarani, viu, Daniel? Tá bom, daqui a pouco você confirma pra gente, viu? É gente do banco de reserva. O Ryuta Takahashi tá ali, tentando parar um homem de 2 metros de altura, ele que só tem 1,5 metro. Ryuta Takahashi é corajoso, viu? Cobrança de escanteio para o ABC, vai Matheus Rosa, com a perna canhota, chutou para dentro da grande área, sobrou no desvio, arrisca de longe o Joãozinho, bate na da zaga e volta, vem no contra-ataque de novo, a equipe do Guarani vem com a meia dúzia por ali, quem vem dominando é o Emerson, já no campo de ataque, a chance do 5º gol para fechar o caixão, trouxe por dentro na intermediária, cruzamento muito forte, a bola vai passando por cima de todo mundo, vem caindo pelo lado direito, o domínio ainda da equipe do Guarani, vem com Bruno Santos, chegou na marcação por ali de novo com ele, o camisa 21, Dentinho, chega na marcação, deixou a bola escapar, marcou bobeira, tem que apanhar com cipó de goiabeiro Dentinho, hein, Pedro Lino? Dentinho, que jogada foi essa? É lateral pro ABC, que tenta o empate, temos 53 minutos do segundo tempo, menos de 1 minuto para terminar a partida. Falta menos de 1 minuto para acabar. Falta menos de 1 minuto para o Guarani conseguir essa vitória fora de casa. Permanecer com o tabu do ABC que não vence nessa Série C dentro de casa nenhum jogo, meu amigo. E claro que não seria com o Guarani que isso iria acontecer. Guarani vai entrando dentro do G8, ocupando a 7ª posição de momento. Cruzamento para dentro da grande área, o desvio de cabeça sobe. Posse de bola do Guarani. É reta final do jogo, pode ser o último contra-ataque da partida. Vem trabalhando a equipe do Guarani pelo campo de defesa. Passando a linha que divide gramado, ligação pro campo de ataque, recupera a equipe do ABC. Faltam 10 segundos para terminar, não pode dar essa bobeada. Do pescoço para baixo tem que ser canela, Guarani. Vem no contra-ataque de novo, movimentação, quem vem no domínio por ali é o Kelvin pelo lado esquerdo. Marcação implacável em cima dele é do Alisson Tadei. Chegou por ali, o árbitro disse que mais um. Ainda não empatou, vai acrescentando mais um, viu, Pedro Lino? Bora dali para não tomar, ele tá quase dizendo isso. Para você que vai nos acompanhando na transmissão da FI, muito obrigado pela audiência. 104 aparelhos conectados simultaneamente. Vai deixando o seu like, vai interagindo, vai participando. Para você que vai nos curtindo também na Valinhos FM, na Rádio 87 de Itabaiana, o nosso muito obrigado pela audiência. 54 minutos, reta final do jogo. A emoção tá flor da pele, vem trabalhando a equipe do ABC na intermediária por dentro, tá marcada a falta. O árbitro disse que não houve nada. Vem no contra-ataque agora a equipe do Guarani, vem valorizando a posse de bola. Não tem pressa nenhuma. Jogou o regulamento para debaixo do braço no momento em que apita. Fim de papo no Frasqueirão. Sobe o hino do Bugrão aí, bolacha! Eu levo sempre comigo em todo campo que eu for a bandeira do preto e branco, símbolo do torcedor. Vence a equipe do Guarani no estádio Frasqueirão fora de casa. É a 2ª vitória do técnico Matheus Costa. Ele que comandou a sua equipe no 3º jogo hoje. Começou numa semana tensa, numa semana onde haveria derby, onde haveria um clássico dos clássicos do interior contra a Ponte Preta. Conseguiu o inimaginável, conseguiu o empate. Venceu na rodada anterior o seu antigo clube, o Ipiranga, no placar de 2-1. E vai garantindo a 2ª vitória no comando técnico da equipe do Guarani fora de casa. Diga-se de passagem, avança para dentro do G8, o sonho do acesso ainda tá vivo, Pedro Lino. Mais uma vitória importantíssima do Guarani, agora fora de casa. Guarani que já tinha vencido o Ipiranga por 2-1. Os torcedores do ABC, nossa, estão jogando copo, estão jogando tudo lá. Estão xingando bastante, a polícia está escoltando os jogadores, Daniel, que estão saindo do gramado. Guarani vence 4-3, importantíssimo. O Guarani que neste momento é o 7º colocado da Série C, com 23 pontos ganhos. E tem mais 2 jogos para cumprir na Série C, Daniel.
Estamos na 17ª rodada. Na 18ª rodada, o Guarani encara o Confiança na segunda-feira que vem dentro do Brinco de Ouro da Princesa. E fechando, no dia 30 de agosto, o Guarani visita o Tombense fora de casa às 5 horas da tarde para tentar a classificação para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Sobe o hino dele, ô meu caro Bolacha! E nós ficamos por ti, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani, vitória do Bugrão fora de casa, garantindo 3 pontos preciosos e assumindo a 7ª posição na tabela geral de classificação. Vibra, torcedor bugrino ligado nos canais Futebol Interior, na Valinhos FM 87,9 e também na Rádio 87 de Itabaiana, do Timaço, do Roberto Carioca, que estão retransmitindo os sinais FI. Diga, Pedro Lino. Um abraço aqui pro Rodrigo Machado, ele que trabalha na base do Guarani, trabalha com a molecada do Guarani e também trabalha no Corinthians Futebol Feminino. Um grande abraço pro Rodrigo Machado. Tamo junto. Aí então a galera participando, interagindo. Vamos dar as estatísticas desse jogo de momento. Daqui a pouquinho vamos para um breve intervalo comercial e na volta vamos começar a última etapa da jornada esportiva com o fim do jogo. Vai ter notas da partida, vai ter coletiva de imprensa, vai ter o comentário final do Pedro Lino e a ficha técnica do jogo. Então você não pode perder o fim de jogo aqui dos canais FI. Fim de papo no estádio Frasqueirão, 50% de posse de bola para o ABC, 50% para o Guarani. Total de chutes foram 26 pelo lado da equipe mandante contra 8 do Guarani. Total de chutes ao gol, o ABC chutou mais, foram 7 chutes em direção do gol contra 4 da equipe do Guarani, 100% de aproveitamento nos chutes aí, a equipe bugrina. Total de escanteio, foram 9 escanteios no jogo, foram 8 em favor do ABC, 1 para a equipe do Guarani. Resultado esse maravilhoso para o torcedor bugrino, triste para a torcida do ABC, que não consegue vencer dentro de casa nesta Série C. Pontinhos importantíssimos. Quanto é que está lá o jogo entre CSA e Ituano, ô Pedro Lino? Já terminou lá? Terminou 2-2 o jogo entre CSA Terminou e Ituano. 2-2. Tá certo. E aí o que é preciso o torcedor bugrino entender? O Guarani, ele está na 7ª posição de momento, porque o Guarani é um dos primeiros times a começar a 17ª rodada. Para permanecer dentro do G8 ainda, já nessa rodada, o Guarani tem que fazer a vitória em cima do ABC, confere. Tem que torcer pela derrota do Brusque para o Londrina, que joga amanhã. Empate ou derrota do CSA contra o Ituano, confere. Certo? 2 pontos. E aí tem que torcer pelo empate ou derrota do Confiança contra o Floresta, que joga quando, hein, Pedro Lino? O Confiança contra o Floresta na Série C. Confere pra gente aí. Confiança e Floresta, Daniel, na segunda-feira... Não, amanhã, às 7 horas da noite, no estádio Batistão, em Sergipe. Aí então o torcedor Aracaju, bugrino, né? Então o torcedor bugrino vai ter que estar de olho em 2 jogos. Na derrota do Brusque para o Londrina, que joga amanhã, dentro de casa. Jogo difícil, mas quanto mais pessoa tiver lá para zicar é melhor, né? Então tem que ficar de olho nesse jogo e também no jogo entre Confiança e Floresta. Torcer para o empate ou a derrota do Confiança. Se isso acontecer já amanhã, o Guarani já entra dentro do G8. Mas se porventura algum desses 2 jogos terminar com a vitória ou do Floresta ou do Ituano, a única ficha para o último cartucho para se queimar vai ser na segunda-feira e aí vai ter que torcer para a derrota do Ipiranga contra o Botafogo da Paraíba. O Ipiranga que perdeu para o Guarani na última rodada, está com comando técnico novo e vai enfrentar o Botafogo da Paraíba dentro de casa. É jogo difícil, mas também quanto mais gente tiver lá para agorar é melhor. Então, se terminar dessa forma, o Guarani já entra dentro do G8 nessa 17ª rodada do Brasileirão da Série C. Meu caro Pedro Lino, placar justo na sua opinião? Placar justo, Daniel, ótima vitória do Guarani. O Guarani, quando precisou, marcou, né? Saiu na frente, depois tomou o gol, depois o ABC virou. O Guarani imponente na partida, buscando sempre a vitória. O técnico Matheus Costa deu um jeito nesse time do Guarani.
O Guarani, que está na zona de classificação para a próxima fase, vai depender ainda dos próximos jogos, mas só depende dele. Tem 2 jogos aí para finalizar a Série C. O Guarani vencendo os 2, muito provavelmente estará na próxima fase do campeonato, Daniel. E aí, esses 2 jogos, é um fora de casa e um dentro, ou Pedro Lino? Isso mesmo, é um fora de casa contra o... Vamos ver aqui. 18ª rodada contra o primeiro... A próxima é no Brinco de Ouro. A próxima, né? É contra o Confiança no Brinco de Ouro da Princesa. E fecha no dia 30 de agosto contra o Tombense em Tombos, aí é fora de casa. Então o torcedor bugrino vai ter que se fazer presente no próximo jogo dentro do Brinco de Ouro para impulsionar essa vitória dentro de casa, para não depender da última rodada. E aí, claro, também com a soma de resultados. Mas é importante o torcedor bugrino entender a importância da sua presença, do seu apoio no próximo jogo da 18ª rodada contra o Confiança no estádio Brinco de Ouro. Aqui está a informação que está adiada. Então a gente já tem uma data definida, Pedro Lino, ou não? Qual? O jogo contra o Confiança. Aqui a data está como adiado, então... Não, dia 30 de agosto todos os jogos acontecem. Dia 30 de agosto, todos os jogos, por enquanto, a CBF ainda não falou nada, mas por enquanto, todos os jogos... Eu me refiro ao Confiança, que é a penúltima rodada ainda. Ah, penúltima rodada? Aqui está como adiado. Próxima segunda-feira, às 7h30 da noite, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Os 2 times de Campinas jogam na próxima segunda-feira, às 7h30 da noite. É um horário difícil para um dia de semana também difícil. A gente sabe que a galera vai estar trabalhando, vai correr, provavelmente muita gente não vai conseguir chegar nos primeiros minutos do primeiro tempo, mas é importante o torcedor bugrino se fazer presente lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa, porque esse é o último jogo dessa Série C que o Guarani vai jogar dentro de casa com o apoio do seu torcedor. O último jogo vai ser contra o Tombense lá em Tombos, aí é jogo fora de casa, então é preciso do apoio do torcedor bugrino. Quem puder ir para o Brinco de Ouro, faça votos que faça, que vá. Quem não conseguir ir, fique ligado nos canais FI, que com certeza vamos levar a melhor transmissão para você. Vamos a um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com o fim do jogo, com a análise e os comentários do Pedro Lino, comentário final, coletiva de imprensa, ficha técnica do jogo, tudo isso e muito mais aqui nos canais FI. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior, Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, volta pro Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie.
no coração de Campinas. São quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais, @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Daniel Farias. Com você todos os dias aqui de novo no comando da jornada esportiva dos canais FI, da Valinhos FM e da Rádio 87 de Itabaiana, que estão retransmitindo os sinais do canal Futebol Interior. Começando a última etapa da jornada esportiva, o meu, o seu, o nosso fim de jogo, com oferecimento das concessionárias Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Pizzaria do Dadá, diz que entrega 3242-3125 ou peça pelo WhatsApp 99788-3821. Tem a Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Clube Concórdia, 155 anos e placar ao vivo. Futebol Interior. A mesa de áudio e vídeo hoje comandada pelo Eduardo Rodrigues, o famoso Bolacha. Fim de jogo, e eu vou trazendo para vocês já aqui a análise deste jogão de vitória do Guarani, vitória maiúscula no placar de 4-3 contra a equipe do Ituano, que vai continuar com seu tabu de não conseguir vitória dentro de casa. Mas vamos dar uma passada antes disso lá no YouTube, para a galera que está interagindo, participando. Agradeço desde já a audiência de vocês, foi muito bom ter vocês aqui com a gente, mas não sai daí não, viu? Vai ter coletiva de imprensa, vai ter ficha técnica do jogo, vamos escolher o craque da partida, tudo isso você vai acompanhar aqui no fim de jogo dos canais Futebol Interior. Abraçando aqui o Carlos Henrique, o Gustavo Cardoso, tem também aqui o João Limílio. Vou mandando um abraço aqui para o Joel Silva, para Sandra Mara Teixeira, que diz que o Guarani é guerreiro. De fato foi, viu, Sandra? O Guarani realmente foi guerreiro. A Mirella, na linguagem novelística, o ABC é nossa mãe. Tá aí então a Mirella curtindo aqui a transmissão também dos canais FI. O Roberto Silva, boa noite, nação bugrina. Também chegou e foi, né? O Roberto só chegou aqui, olha, boa noite, fui. Chegou e foi. Mandando um abraço aqui também pro Wilson Sesca. O Guarani é muito grande. Gilberto Antônio Almeida. Esse ABC é ruim, viu? Realmente. Ainda bem, né? Ainda bem que foi ruim. O Emerson Rodrigues diz que foi um jogaço. Luciano Henrique. Bugre é time de virada. Gustavo Cardoso, eu acertei no placar. Se tivesse apostado, tinha ganhado, viu, Gustavo? Ele falou que ia virar e realmente virou. E mandando um abraço aqui também pro Rafão, que tá pedindo pra soltar o hino aí, Bolacha. Dá pra soltar o hino aí do Bugre? Torcedor aqui tá em festa, o torcedor bugrino. Sobe o hino do Bugre aí, ô Bolacha. Tá aí então, o Rafão pediu o hino aqui, a gente solta, rapaz. Aqui o ouvinte praticamente manda na transmissão. Mandando aqui também um abraço pro Márcio Moura, que tá curtindo e festejando muito a vitória do Bugre. Meu caro Pedro Lino, vitória fora de casa, 3 pontos importantíssimo. E o sonho do acesso continua vivo. Sonho do acesso do Guarani mais vivo do que nunca. O Guarani só depende dele para classificação, né? O ABC tropeçou na rodada. O Guarani subiu para a 7ª colocação. E Daniel, o couro tá comendo na Neoquímica Arena, hein?
Ih, rapaz, como é que tá por lá? O Bahia fez o primeiro, né? O Guinegão empatou aos 32 e aos 43 de pênalti. William José, ex-São Paulo e Barcelona, virou a partida agora. Bahia 2, Corinthians 1. Se o árbitro deu 10 minutos de acréscimo no jogo ABC e Guarani, na Neoquímica Arena o árbitro no primeiro tempo deu 12. 12 minutos de acréscimo, Daniel. 12 minutos de... o pessoal tá perdendo a mão, o Pedrolino. Hein, Bolacha? O pessoal tá perdendo a mão. 12 minutos no primeiro tempo pra quê, meu? Mas teve pênalti, o jogo ficou bastante parado ali. Pênalti pra 12 minutos? É. Rapaz, enfim, né? Acho que vai ver que o árbitro torce pro Corinthians ou torce pro Bahia, e quanto mais tempo ele puder estar com o time lá, melhor pra ele. 12 minutos de acréscimo lá na Neoquímica Arena. E aí o Bahia, que agora faz parte do SAF, né, Pedrolino? Ou eu tô enganado? Bahia faz parte da SAF. O Manchester City comprou o Bahia, a SAF do Bahia, né? E o Manchester City, que tem vários times nessa empresa, do mesmo grupo, o Grupo City, né? Que agora o Bahia faz parte, o Bahia tá com muita grana. E o Bahia levou um moleque de 17 anos do Corinthians. O Corinthians tá bravo com o Bahia. Pagou a multa, o City pagou a multa rescisória, um rolo lá que era o valor do mercado brasileiro. Só que muito provavelmente o garoto vai acabar indo pro Manchester City. Rapaz, ema. Cada um com seus problema, como diz o povo, né? Fim de jogo aqui nos canais FI, para você que vai curtindo também a nossa transmissão na Valinhos FM, na Rádio 87 de Itabaiana. Nosso muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Hoje um jogo de um espetáculo à parte da equipe do Guarani. Uma noite para ficar memorável na mente de qualquer torcedor bugrino que não esperava essa vitória da forma que foi. Claro que a gente espera sempre que o Guarani vença, mas da forma que foi, realmente ninguém esperava. Foi um jogo difícil, um jogo fora de casa, onde aparentemente um ABC morto estava querendo reagir, ressurgir, sair do túmulo, e o Guarani foi ali, teve muita inteligência emocional. O técnico Matheus Costa soube mexer muito bem na sua equipe e no momento certo conseguiu arcar essa vitória fora de casa com o gol do Diego Torres, sacramentando essa vitória da equipe do Guarani. E é claro que aqui, num jogo como esse, nós temos que escolher o melhor em campo. Então, é isso que vamos fazer, eu, Pedrolino e toda a equipe dos canais Futebol Interior, escolher o melhor em campo. Alô, Bolacha, solta a vinheta. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Muito bem, 17ª rodada no Estádio Frasqueirão, Guarani 4, ABC 3, um jogo repleto de gols, com muitas estrelas, muitos astros para o jogo de hoje. Fica difícil escolher o melhor em campo, mas aí a gente vai ter que colocar ali o quê? Os 4 que fizeram o gol, que foi o Kelvin. O Kelvin não sei se entra, né? O Kelvin fez gol contra, mas não foi um gol favorável ao ABC. Mas quem fez pelo Guarani, me ajuda aí, Pedrolino, foi o Mirandinha, Cauã Jesus, Diego Torres. E eu vou confirmar o outro aqui, Daniel. Eu não lembro de ter anotado. O Rafael marcou também. Rafael marcou de cabeça, isso. Pô, então foi Cauã Jesus, Mirandinha, Rafael e Diego Torres. O meu voto, Daniel, pro melhor em campo, camisa 10 da partida, né? Diego Torres fez um belo gol. O quarto gol, o gol da vitória do Guarani. Pra mim, o melhor em campo, Diego Torres na partida. Eu vou também votar no Diego Torres, porque além do gol que sacramentou a vitória para a equipe do Guarani, ele foi também peça fundamental ali nas articulações no meio de campo. Então, Diego Torres é escolhido o melhor em campo no jogo de hoje. O melhor em campo, o craque do jogo. Aí então, o craque do jogo, Diego Torres, foi escolhido por unanimidade aqui pela equipe do canal Futebol Interior para ser o melhor em campo. Diego Torres, que marcou gol aos 27 minutos do segundo tempo. Na verdade, ele fez o terceiro gol. Eu falei que ele fez o gol da vitória, mas na verdade quem fez o gol da vitória foi o Mirandinha, camisa número 11 da equipe do Guarani, que marcou aos 40... Foi o Diego Torres, 27 minutos. O Mirandinha marcou aos 44 da primeira etapa, né, Pedrolino? Isso mesmo, Daniel. O Cauã Jesus fez aos 5 do primeiro tempo. O Bruno Leite empatou aos 7.
Aos 36, o Kelvin fez o gol contra pro ABC. Aos 44, Mirandinha fez o gol do Guarani. Aos 12 do segundo tempo, Alisson Tadei marcou. Aí aos 16 do segundo tempo, o Rafael de cabeça marcou o gol do Guarani. E o Diego Torres deu números finais, aos 27 minutos do segundo tempo. Aí então, o melhor em campo, Diego Torres, craque da partida e autor do gol da vitória da equipe do Guarani. Coletiva de imprensa ainda não chegou não, né, Bolacha? Nem Pedro Lino. Por enquanto ainda não, Daniel. Tá certo. Vamos para um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com as notas do jogo, comentário final e a ficha técnica do jogo. E se tiver a coletiva, também vamos pôr aqui no ar. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior, Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Daniel Farias. Com você todos os dias aqui no Fim de Jogo dos canais FI, para você também que vai nos curtindo na Valinhos FM 87,9 e na Rádio 87 de Itabaiana, do timaço do Roberto Carioca, que estão retransmitindo o sinal FI. Vamos para mais uma etapa aqui no nosso Fim de Jogo. Vem aí as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo.
Vamos começando então aqui mais uma etapa das notas do jogo, onde você sabe que o jogador aqui do Guarani, no final do jogo, recebe nota. E é claro que o avaliador não poderia ser melhor, senão o Pedro Lino. Pedro Lino, vamos começando aí pelo goleiro Andrei, o camisa 25 da equipe do Guarani, que fez algumas defesas boas, mas também teve falhas em outras. A sua nota para ele? Nota 3,5 pro Andrei, Daniel. O Andrei que falhou em 2 gols do ABC e teve outro gol do ABC também que foi anulado. Falha do Andrei, nota 3,5 pro goleiro Bugrino. Aí então, nota baixa para o Andrei, segundo o nosso avaliador Pedro Lino. Sua nota pro Lucas Justin, camisa número 2 da equipe do Guarani, que foi amarelado no jogo de hoje. Boa partida do Lucas Justin, ele apareceu quando precisou, nota 5, passou de ano o Lucas Justin. Aí então, tá com a nota azul, Lucas Justin, na opinião do Pedro Lino. Sua nota para o Rafael, camisa número 3, amarelado e que marcou o gol aos 16 minutos para o Guarani. Rafael fez um dos gols do Guarani, nota 6,5. Bom zagueiro Rafael, apesar dos 3 gols do ABC, nota 6,5 para o Rafael por conta do gol. Aí então, nota acima da média então. Nota acima da média. Tá certo. O camisa número 4, Alan Santos, capitão hoje, Bugrino, a sua nota para ele? Alan Santos eu achei meio apagado na partida, Daniel, mas como o Guarani venceu, nota 5 pro Alan Santos. Aí então, nota 5 para o Alan Santos. Sua nota para o meia dúzia Emerson, que também foi um dos premiados com cartão amarelo no jogo de hoje. Boa partida do Emerson, nota 5,5. O Emerson que vem fazendo boas partidas no Guarani desde o Campeonato Paulista, nota 5,5 pro Emerson. E agora eu quero saber a tua nota, que se tu já mandou 3,5 pro Andrei, quero saber a tua nota pro Kelvin, camisa número 5, que foi autor do gol contra da equipe do ABC no jogo de hoje. O Kelvin, nota 4,5, Daniel. Ele fez o gol contra. Foi bonzinho, dá 4,5. Não, mas o Andrei não tem como dar nota alta. Se redimiu. Não, eu digo que... não, sim, entendi. 4,5 pro Kelvin, ele que fez o gol contra do Guarani, mas quando precisou, nas bolas paradas, fez boas cobranças. Então 4,5 pro Kelvin, camisa número 5. Sua nota para o Isaac, camisa número 8, ele que recebeu o cartão amarelo, foi no jogo? Não, né? Não, Isaac não. Eu fiz uma marcação aqui, mas eu acho que eu só faltei corrigir. Isaac Mandrake, nota 5 também, Daniel. Ele que saiu e entrou camisa do 18, Caio Melo, nota 5 para Isaac Mandrake. Aí então o Isaac recebendo nota azul do Pedro Lino, nota 5 para camisa 8, Isaac. Sua nota para o Diego Torres, escolhido o melhor em campo, dono do gol da vitória do Guarani e peça fundamental na articulação, Pedro Lino. O Diego Torres, o maestro dessa equipe do Guarani, o camisa 10, nota 8. Ele que fez o 4º gol do Guarani, nota 8 para Diego Torres. Aí então, Diego Torres sendo considerado o famoso gênio da equipe do Diego Torres, a equipe do Guarani, com nota 8. Acredito eu que vai ser a nota máxima do Pedro Lino, mas vamos ver aí no decorrer. Sua nota para o Cauã Jesus, camisa número 7, que foi também um dos autores do gol. Na verdade, foi o que marcou o primeiro gol do Guarani aos 5 minutos do primeiro tempo. O Cauã Jesus fez um belo gol, nota 6. Achou o primeiro gol, né? Fez o primeiro gol da partida, nota 6 para Cauã Jesus. Aí então, nota acima da média também para o camisa número 7, Cauã Jesus, dono do primeiro gol do Guarani do jogo de hoje. Sua nota para o Mirandinha, camisa número 11, que marcou o gol aos 44 minutos do primeiro tempo em favor do Guarani. É o terceiro jogo seguido que o Mirandinha deixa o dele, Daniel. Nota 6 também, vem fazendo boas partidas com a camisa do Guarani. Tá aí então, Mirandinha também que foi um dos amarelados, não é isso? Isso, Mirandinha. Mirandinha foi um dos amarelados. Sua nota para o camisa número 9, o Bruno Santos. Bruno Santos, o Tigrinho, vem bastante apagado nas últimas partidas do Guarani. Não soltou a carta hoje, né? Não soltou a carta. Nota 4,5 para ele, Daniel. Aí o Bruno Santos, que a gente espera muito, não só pela sua competência, mas também por ser um dos artilheiros, né, da equipe do Guarani. Estava embalado, depois deu uma esfriada. Depois, acho que na próxima jornada seria bom até a gente trazer essa informação de quantos jogos que o Bruno Santos já não tem marcado pela equipe do Guarani, porque acho que ele já está com um jejum aí
considerável, né, Pedro Lino? Isso mesmo, vou procurar aqui e já passo para você, Daniel. Tranquilo, não precisa ser hoje não, pode ser a próxima jornada, não tem problema nenhum, mas acho que seria importante a gente trazer essa análise também para o torcedor bugrino. E aí o técnico Matheus Costas não, ele só tem uma, é Matheus Costa. Modificou a equipe do Guarani, usou os seus 5 cartuchos em favor da equipe bugrina. Entrou ali o camisa número 18, Caio Melo, foi a primeira opção dele de modificação no jogo. Sua nota para ele, meu caro Pedro Lino. O Caio Melo, ele acabou saindo também, Daniel, nota 4,5 para ele. Aí abaixo da média, então, o Caio Melo, porque entrou no jogo para ser um sangue novo, acabou dando dor de cabeça para o Matheus Costa, precisou ser substituído. O técnico também optou pela entrada do Dentinho, camisa 21, Dentinho que fez uma boa partida contra o Ipiranga, diga-se de passagem, mas eu quero saber a sua avaliação e a sua nota do Dentinho no jogo de hoje, Pedro Lino. Dentinho bastante apagado na partida, ele que também tomou o cartão amarelo, nota 4 para ele, Daniel. Nota 4 para o camisa 21, Dentinho, da equipe do Guarani. Sua nota para o Gabriel Silva, camisa 20, que entrou também no segundo tempo para defender as cores alviverde. Gabriel Silva entrou bem, ele que deu passe pro gol do Diego Torres. Só ajustou a bola pro Diego Torres encher o gol do goleiro Pedro Paulo. E ele também acertou uma bola na trave no final da partida. Nota 5 para Gabriel Silva. Aí então, nota 5 para o Gabriel Silva, sendo aprovado então para o jogo de hoje na análise do Pedro Lino. Sua nota para o Cadi, camisa 22, que entrou também aí como opção do técnico Matheus Costa. Cadi que entrou no lugar do Caio Melo, também achei bastante apagado, nota 4 para ele, Daniel. Nota 4 para o Cadi, que não foi aprovado pelo professor Pedro Lino no jogo de hoje. Sua nota para o Márcio Silva, que acabou entrando no lugar do Caio Melo. Saiu, acredito eu, lesionado, Pedro Lino. O Márcio Silva, zagueiro, entrou no lugar do Caio Melo. Não. Entrou no lugar do Diego Torres. Não, peraí. Foi do Caio Melo, não foi do Caio Melo? Camisa número 14. Não, entrou no lugar do Diego Torres. Diego Torres, né? O Márcio Silva entrou no lugar do Diego Torres, o técnico Matheus Costa, no final da partida, para dar aquela parada, aquela freada. Sim. No time do ABC. Nota 4,5 para ele, Daniel. Aí então, nota 4,5 por meio ponto, não pegou a nota de aprovação. Será que conversando com o professor, chorando um pouco, conseguiu esses 5, Pedro Lino? Se ele mostrasse um pouco a mais na partida, conseguiu 5. Tá certo. Sua nota para o técnico Matheus Costa no jogo de hoje. Terceiro árbitro com passagem, né, na equipe do Guarani nessa terceirona, fez o seu terceiro jogo, empatou no jogo da estreia contra a Ponte Preta, venceu o seu antigo clube, o Ipiranga, na rodada anterior e consegue mais uma vitória fora de casa contra a equipe do ABC. Matheus Costa, que vem fazendo um ótimo trabalho no Guarani em 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate, mostrou-se bem nas substituições também, nota 6,5 para ele, Daniel. Aí, nota 6,5 para o Matheus Costa. E aí, a sua média geral para toda a equipe do Guarani no jogo de hoje, para a partida de hoje, sua nota para o elenco como um todo, Pedro Lino? Nota 7 para o Guarani, Daniel. Nota 7. Boa partida do Guarani. Soube mostrar em campo quando precisava, nota 7 para o elenco em geral do Guarani. Aí, então, nota 7, nota bem acima da média para a equipe do Guarani, que fez um bom jogo fora de casa. Como eu disse, enfrentava um ABC que acabou de entrar na zona da degola, no famoso Z4, mas fez um jogo difícil. É uma equipe que não vence dentro de casa, mas mesmo assim precisava buscar quebrar esse tabu, até porque estava jogando com seu torcedor, fez promoção no ingresso, fez ingressos lá a partir de R$20 nas arquibancadas, com direito a meia a R$10. A torcida compareceu, mas não conseguiu vencer dentro de casa, mas deu trabalho para o Guarani. Então, o Guarani conseguiu ser muito inteligente e eficaz quando teve a oportunidade. Então, por esse motivo, nota 7 aí para a equipe do Guarani, Daniel, como um todo, na análise do Pedro Lino. Diga. O Bruno Santos tem 3 gols com a camisa do Guarani. Ele fez 2 contra o Itabaiana no dia 15 de junho desse ano, né? E aí, o último gol dele foi contra o CSA no dia 28 de junho de 2025. Então, vai bater quase... Já vai pra quase 2 meses. Quase, né? 2 meses sem um gol do Bruno Santos. Doido, esse é Pedro Lino, rapaz. A gente
pede a informação e vai lá e busca. Danado demais o Pedro Lino. Então aí, Bruno Santos está há quase 2 meses sem marcar pela equipe do Guarani. É peça importante? É, mas a gente espera um pouco mais dele ali na finalização, como homem de referência, para empurrar as bolas para o gol. Saiu aí no grupo, eu acho que não sei se foi a coletiva. Não, saiu fotos. Fotos, coletiva, né? Ainda não. É Luciano Var, né? O parceirão da gente aqui, da assessoria. Vamos esperar aqui o link ainda da coletiva de imprensa. Só fotão, hein? Fotão na garoa. Não sei se é possível mostrar. Não consegue subir na tela depois? Consegue? Deixa eu pegar aqui as fotos, manda aqui pro Bolacha, pra gente mostrar pro torcedor bugrino as fotos da vitória. Fotos essas que foi tirada pelo René Carvalho, lá da equipe de assessoria. Já mandou, Bolacha? Belas fotos, a gente vai botar aqui no ar, enquanto a gente espera aqui a coletiva de imprensa, fotos exclusivas em primeira mão para você, torcedor bugrino, que vai acompanhando transmissões aqui nos canais FI, claro, no YouTube, com a assessoria da imagem, né? Para você que vai nos acompanhando na Valinhos FM 87,9 e na Rádio 87 de Itabaiana, nosso muito obrigado pelo seu carinho, mandando todo um abraço para o timaço lá do Roberto Carioca, que está retransmitindo o sinal FI. Meu caro Pedro Lino, por último, mas não menos importante, a sua nota para o trio de arbitragem conterrâneos meus, hein? Lá do Pará, comandado pelo árbitro Antônio Mendes de Sales Nascimento, filho, quase o filho do Pedro I, né? Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos Xavier de Paula Miguel, o homem para ter sobrenome. Sua nota para o trio de arbitragem, Pedro Lino? Nota 6 pro quarteto de arbitragem, né, Daniel? Boa partida, não teve lance que gerasse discussão, tanto pra gente como pros jogadores. Nota 6 pro quarteto de arbitragem. Aí então, nota 6 pro quarteto de arbitragem, comandado pelo Antônio Mendes de Sales Nascimento Filho, o árbitro central. Quem foram os assistentes lá, Pedro Lino? Eu não cheguei a anotar aqui. O árbitro é o Fernando Antônio Mendes de Sales Nascimento Filho, assistente número 1, Márcio Gleidson Correia Dias, assistente 2, Nayara Lucena Soares, e o quarto árbitro, Olivaldo José Alves Moraes, todos do Pará. Aí então o trio de arbitragem paraense, a nota do Pedro Lino foi nota 6 para o trio de arbitragem. Tá aí então, esses foram as notas do jogo, Bolacha. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. E aí, Bolacha, não sei se eu tô exigindo muito de ti, mas já tá pronto? Rapaz, a equipe aqui é boa, viu? Tá aí então as fotos do jogo de hoje, da vitória do Guarani, para você, torcedor bugrino, que vai acompanhando aqui a transmissão. Esse aí é o Rafael, autor do gol aos 16 minutos, foi amarelado no jogo. E aí a gente vê ali a famosa garoa, né? Torcedor do ABC lá ao fundo. E aí no próximo take a gente vê o Kelvin na dividida ali com o Ronald. O Ronald que é estreante do ABC, foi artilheiro da Série D, lá pela Tuna Luso Brasileiro, que é também time paraense. Foi contratado, é artilheiro, deu trabalho hoje, mas foi bem ali absorvido também pelo Kelvin. Aí você vai vendo o gol, o flash do gol marcado também pelo Guarani, e você percebe também junto com a gente a questão da garoa, né? Forte chuva que aconteceu lá no estádio Frasqueirão. E aí você vai vendo o craque do jogo, o melhor em campo, camisa número 10, Diego Torres, que marcou o gol da vitória aos 27 minutos do segundo tempo e foi eleito o melhor em campo, com nota 8 do Pedro Lino, aqui no jogo entre Guarani e ABC. Esse aí eu não consigo identificar. Você consegue, Pedro Lino? Não. Acho que esse aí é novato, deve ter entrado no segundo tempo. Aí essa foi a única foto que conseguiram tirar dele e publicar. Daniel, temos coletiva do técnico Matheus Costa, o Bolacha vai preparar aqui, daqui a pouco a gente coloca aqui nos canais de futebol interior. Tranquilo. E esse aí não é o Diego Torres, é parecido com ele, mas não é. É ele mesmo, pô, Diego Torres. É o próprio. Um pouco diferente assim nesse ângulo. Aí o Diego Torres eleito craque do jogo, nota 8, nota máxima do Pedro Lino. São as fotos enviadas aí pela assessoria de comunicação do Guarani, mandando um abraço aqui especial para o Luciano Vaz, que ele que rege toda essa equipe lá, e as fotos foi tirada pelo René Carvalho, que na verdade
trabalha para o ABC Futebol Clube, porque o jogo, como é fora, então a assessoria, a foto também é toda por lá. A coletiva já está pronta aí, Pedro Lino? A coletiva já está pronta. Vamos ouvir o técnico Matheus Costa após a vitória do Guarani por 4-3 contra o ABC no estádio Frasqueirão. Entrando aqui, pode ir? Primeira pergunta, professor. Que jogo maluco foi esse aí? Que jogo de resiliência, acho que muitas adversidades, muita chuva, um vento forte, se tornou um jogo muito mais rápido, um campo particularmente pesado, então a gente teve que se adaptar muito rápido a isso. Sabíamos da pressão do adversário, do momento do adversário, que ia ter que buscar a vitória desde o início do jogo, e a gente, mais uma vez, mesmo saindo atrás do placar, vejo que o Guarani está crescendo no momento certo da competição. A cada rodada vem se tornando mais forte como grupo e como equipe. Então é parabenizar pela entrega dos atletas, só ver como todos encerraram a partida aí, completamente exaustos, né? Com espírito de entrega e de luta, e com mais uma vitória que é importantíssimo para aquilo que a gente almeja nesse primeiro momento, que é a nossa busca pela classificação. A gente sabe que a dificuldade de jogar em chuva, né, campo mais rápido, a bola mais rápida, aquela coisa toda, e a gente viu que o goleiro Andrei teve algumas falhas por ali. Como é que foi a conversa com ele no intervalo para tentar colocar a cabeça no lugar e pelo menos fazer boas, portanto, pelo menos no segundo tempo, né, algumas intervenções que garantiram aí pelo menos essa vitória do Guarani? Quando a gente toma 3 gols, existe falhas de diversos setores dentro do campo. Então, foi mais conversa para a gente ajustar. Eu visualizei e conversei no intervalo que a gente tinha totais condições de sair hoje vitorioso. Se a gente tivesse um pouquinho de paciência, trocasse passes no nosso campo ofensivo, a gente ia criar oportunidades. E criamos, acho que vencemos e por mérito do nosso elenco, mostramos a nossa capacidade em vencer com todas as dificuldades que trouxe o jogo na partida de hoje. Então, acho que erros acontecem, acho que os 11 que estão dentro de campo ali vão errar e vão acertar. O mais importante é, no momento do erro, a gente saber que a gente tem força para corrigir esse erro e voltar e buscar novamente o resultado para nós. Uma vitória, obviamente, importante. Coloco, por enquanto, ali o Guarani na 8ª colocação, que é o que interessa, mas acha que ainda, faltando esses 2 jogos finais, o time ainda precisa de algum ajuste, principalmente ali no meio de campo, ataque? O que é que você tem nessa visão, na sua visão? Eu vejo que a gente nunca pode estar por satisfeito. Acho que temos continuidade no trabalho a realizar, a se desenvolver, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. Muito feliz pelo trabalho que vem sendo realizado e, junto com o trabalho, a gente conquistar resultados. Isso nos traz mais confiança, autoestima dentro do elenco. Então, isso favorece a continuidade pelo trabalho e para termos mais ajustes coletivos. Convocar o nosso torcedor, que agora realmente temos uma grande decisão no Brinco de Ouro. E como ele foi fundamental na nossa última partida em casa, ele será fundamental nessa próxima partida na segunda-feira, frente ao Confiança. Então ele vai ser, sem dúvida alguma, mais uma energia e mais um jogador dentro de campo para a gente buscar mais essa sequência que estamos tendo bonita, que é importantíssima, uma vitória para a gente ir de degrau em degrau buscar a nossa classificação. Aí o professor falando aqui no microfone do Bugcast. Já agradecendo aí. O técnico Matheus Costa, Daniel, muito feliz e satisfeito com a vitória do Guarani, né? E ele ressalta muito sobre o comprometimento do elenco, prova de que a equipe saiu muito cansada hoje do Estádio Frasqueirão, realmente deram o valor à camisa, né? Valorizaram ali o que puderam, deram garra, coragem para vencer. Foi o resultado, foi feito desta forma, foi construído dessa maneira, e é por esse motivo que o Matheus Costa também ressaltou aí o empenho da equipe. E, na minha análise, concordo completamente com a visão que ele teve do jogo, e agora é torcer para que isso permaneça para os próximos 2 jogos da rodada, né, Pedro Lino? Espero que isso daí permaneça, né? Agora ele conquiste a classificação para a próxima fase. Faltam apenas 2 jogos e o campeonato está se afunilando, né, Daniel? 2 times
já conseguiram a classificação para a próxima fase da Série C. O Caxias, que conseguiu alguns jogos atrás, e a Ponte Preta, que conseguiu a classificação hoje, ao vencer o Itabaiana por 1-0. Itabaiana de Gilson Kleina, os dois times classificados momentaneamente na Série C, Daniel. Então, Caxias e Ponte Preta, momentaneamente, você diz assim, matematicamente já está classificado, né? Tá certo. Então, Caxias e Ponte Preta, time campineiro, Ponte Preta já fez a sua parte, falta agora o Guarani tentar fazer isso na próxima rodada, claro que torcendo também com os resultados. Os resultados que tiveram hoje aqui foram muito favoráveis à equipe do Guarani. O empate do CSA contra o Ituano em 2-2 é placar favorável. Amanhã tem 2 jogos. Tem a equipe do Brusque contra o Londrina e tem também a equipe do Confiança contra o Floresta. Então é preciso torcer para a derrota do Confiança ou empate e torcer para a derrota do Brusque ou empate contra o Londrina. Se um desses dois falhares, a última ficha fica para segunda-feira para torcer pela derrota ou empate do Ipiranga contra o Botafogo da Paraíba, que joga dentro de casa com apoio do seu torcedor. Vamos agora para o comentário final do jogo de hoje, de Guarani 4, ABC 3, na voz do Pedro Lino. Agora, o comentário final. Repórter Pedro Lino. Merecida vitória do Guarani, 4-3, uma super partida. Guarani e ABC sempre fazem bons jogos. Em 2016, o Guarani fez 6-0 pela Série C também, o Guarani que subiu para a Série B. Gols do Guarani: Cauã Jesus, Mirandinha, Rafael, e quem fez o último gol do Guarani também foi o Diego Torres. 4-3 para o Guarani, partida justíssima. Bons 3 jogos do Matheus Costa, um empate no derby, uma vitória contra o Ipiranga, uma vitória contra o ABC fora de casa. O Guarani mais vivo do que nunca para conquistar a vaga na próxima fase da Série C do Brasileiro. Mirandinha e Diego Torres, os 2 jogadores que vêm fazendo a diferença nesse time do Guarani. O Mirandinha, 3 jogos seguidos marcando, derby, Ipiranga e hoje contra o ABC. O Guarani que por enquanto está na 7ª colocação da Série C com 23 pontos ganhos. O Guarani subindo para a 7ª colocação com 23 pontos ganhos. Mais vivo do que nunca, e tem 2 partidas agora, Daniel. O Guarani que assume agora momentaneamente a 7ª posição do grupo G8, garantindo vaga aí no grupo de acesso. O ABC vai continuar com seu jejum, sem vencer dentro de casa. E o próximo confronto do ABC é contra o Retrô, na Arena Pernambuco, no próximo domingo. Já o Guarani joga apenas na segunda-feira, dia 25, quando recebe o Confiança no estádio Brinco de Ouro da Princesa, e é claro, com o apoio massivo do seu torcedor. Comentário final. Tá aí então, esse é o nosso comentário final. Para você que perdeu uma parte desse comentário ou quer rever, vai estar no nosso YouTube dos canais Futebol Interior. Pedro Lino. Fim de jogo, Daniel, no momento que o Atlético Paranaense vence o ABC por 1-0, o Cuiabá, Atlético Paranaense, tô com o ABC na cabeça, Atlético Paranaense faz 1-0 no final da partida com Renan Peixoto. Atlético Paranaense 1, Cuiabá 0, e o Bahia vai vencendo o Corinthians na Neoquímica Arena por 2-1, Daniel. Eu recebi aqui do Luciano Vaz um áudio do zagueiro Rafael. Será que dá pra gente ouvir, Bolacha? Vamos ouvir aqui o que disse o zagueiro Rafael, camisa número 3 da equipe do Guarani, que marcou um dos gols aos 16 minutos do segundo tempo. Recebeu o cartão amarelo, então vamos ouvir aí o que diz o Rafael, zagueiro da equipe do Guarani. Pergunta aqui, pronto, vamos lá. Estamos aqui com o Rafael. Rafael, ele vai falar aí, primeiro, que jogo maluco foi esse e, claro, o resultado importante aí, o objetivo do Guarani, né? Então, a gente sabia, né, que era mais um jogo difícil, um jogo importante, jogo de 7 gols, né, acabamos vacilando em alguns gols ali, mas fomos felizes e a gente sabia que se a gente deixasse o jogo vivo até a final da partida, a gente tinha muita chance de vencer, porque a gente tinha bastante jogador com qualidade no banco para entrar e resolver a partida. E a gente continuou com os pés no chão, com muita humildade desde o começo do campeonato. A gente passou por algumas dificuldades, então a gente sabe que a gente passou
Então a gente vai com muita confiança pro próximo jogo, quanto confiança em casa, poder vencer mais uma partida e conseguir essa classificação. Obrigado. Tá aí o... Tá aí o zagueiro Rafael, o Daniel Farias. Eu vou me despedir da transmissão. Guarani com a vitória por 4-3 com o ABC. Está na 7ª colocação com 23 pontos ganhos. O ABC é o 18º com 17 dentro da zona de rebaixamento. O próximo jogo do Guarani é pela 18ª rodada da Série C. Na próxima segunda-feira, às 7h30 da noite, contra o Confiança, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. E o Guarani fecha a primeira fase da Série C no domingo, no sábado, dia 30 de agosto, contra o Tombense em Tombos, às 5 horas da tarde. Eu me despeço de vocês. Um grande abraço, valeu Daniel, valeu Bolacha, valeu o pessoal que ficou aí até o final da transmissão. Tamo junto, bom resto de final de semana, até semana que vem. Valeu! Aí então esse Pedro Lino dando um show de reportagem nos microfones dos canais FI. Vamos para a última etapa, o último quadro aqui do nosso fim de jogo. Vem aí a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Com você todos os dias, fazendo agora o retrospecto do que foi esse grande jogo maluco, meu amigo. Teve direito às 2 viradas, teve show de gols e espetáculos. Jogo emocionante, foi bom de narrar, foi bom de reportar, foi bom também para quem fez sonora, né, o Bolacha? Foi um jogo bem animado, esperamos que o próximo jogo também seja assim. A equipe do Guarani veio ao gramado do jogo no comando do técnico Matheus Costa com o Andrei, Lucas Justin, Rafael, Alan Santos, Emerson, Kelvin, Isaac, Diego Torres, Cauã Jesus, Mirandinha e Bruno Santos. No decorrer da partida, entraram em campo o Caio Melo, Dentinho, Gabriel Silva, Cadi e Márcio Silva. Ao todo, tivemos aqui um total de 9 cartões amarelos, sendo que desses 9, 5 foram para a equipe do Guarani. Os premiados foi o Rafael, Lucas Justin, Mirandinha, Emerson e Dentinho. Já pela equipe do ABC, foram 3 cartões amarelos. Os premiados foram o Patrick, Alisson e também o Bruno Leite. Os gols do jogo foram marcados pela equipe do Guarani com Cauã, Mirandinha, Rafael e Diego Torres. Já pela equipe do ABC, os 3 gols foram marcados por Bruno Leite. O Kelvin, na verdade, fez um gol contra. O Kelvin, jogador do Guarani. E o Alisson fez o 3º gol da equipe do ABC. Posse de bola foi de 50% para cada lado. O total de chutes foram 26 para o ABC, 8 para a equipe do Guarani. Chutes ao gol, o ABC chutou 7 vezes contra 4 da equipe do Guarani. Total de escanteio foram 9 escanteios no jogo, 8 para o ABC, 1 para a equipe do Guarani. Como dito e repito, o jogo foi debaixo de muita chuva. Um jogo maluco com direito a 2 viradas. O Guarani venceu o ABC por 4-3 e entrou dentro do G8 da Série C. Cauã Jesus, Mirandinha, Rafael, Diego Torres marcaram e garantiu a vitória bugrina na noite chuvosa no Frasqueirão em Natal. Com o revés, o ABC fica em situação complicada, estacionado no Z4. O Guarani chegou a 23 pontos e subiu para a 7ª posição. Brusque e Ipiranga ainda podem ultrapassar o Bugre ao término da rodada. O ABC vive um drama na 18ª posição com 17 pontos. Nas 2 últimas rodadas, o Alvinegro encara o Retrô fora de casa e o Itabaiana lá no estádio Frasqueirão. Os próximos jogos, o ABC encara o Retrô na Arena Pernambuco no domingo e o Guarani só joga na segunda-feira, dia 25, quando recebe o Confiança no Brinco de Ouro da Princesa. E é claro, com o torcedor bugrino, o torcedor alviverde se fazendo presente em bom número e aquele que não puder ir, ou porque não tem condições financeiras, ou é porque o horário também vai ser complicado, vai poder se ligar aqui nos canais FI, na Valinhos FM e na Rádio 87 de Itabaiana para curtir a transmissão de Guarani e Confiança diretamente do estádio Brinco de Ouro. Esse foi a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo.
Reta final da nossa jornada esportiva, foi uma honra estar com você que nos acompanhou pela Valinhos FM, na rádio 87 de Itabaiana e também pelos canais FI. Eu vou agradecendo primeiramente ao Papai do Céu por mais uma oportunidade de saúde de estar aqui em mais uma jornada esportiva, agradecendo também a sua confiança, a sua preferência e a sua companhia. Eu vou me despedindo agradecendo em nome da Pizzaria do Dadá, concessionárias Sim, Clube Concórdia, Hipercap Brasil e Placar ao Vivo Futebol Interior. Agradecendo também a companhia do Pedro Lino na reportagem e do Eduardo Rodrigues, o Bolacha, hoje na mesa de áudio e vídeo. Foi um prazer estar com vocês em mais uma jornada esportiva. Agradecendo também a confiança da direção executiva de Elcio Paiola, da direção geral da casa do Arthur Eugênio Matias e da coordenação de esporte do Carlos Corsato. Nosso muito obrigado pela confiança. É sempre uma honra estar aqui nos canais Futebol Interior. Eu me despeço. Até a próxima jornada esportiva, se Papai do Céu assim permitir. Por hoje é só. Piriri, pororó. Tchau, galera. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.